start to cry. And she promises the earth to me, and I believe her. After all this time, I don't know why. Oh, girl. Visite nosso site radioachei.com. Rádio Achei, a rádio do Achei USA. Rádio Achei, a sua voz na América. Começa agora, Achei Notícia, com Suzana Alcântara e Antônio Tosi, direto da redação do Achei USA. Muito bom dia, você ouvinte Rádio Achei. Bom dia, telespectador Facebook, Rádio Achei, Achei USA. Bom dia, sexta-feira, 30 de março, finzinho do mês, Antônio Tosi. Bom dia. Para nós aqui é o último dia de março útil, né? Exatamente. Bom dia, Luz Gardini. Bom dia a todos, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Suzana. E Antônio Tosa. Antônio Tosa. Queria agradecer também a equipe do Achei USA aqui pela oportunidade de estar aqui na rádio, nessa Flórida ensolarada aqui, tudo de bom. Eu estava olhando só o tempo e vi que Justifique, né? Você. Estamos já em abril, primavera, e vai nevar lá no norte de novo na segunda-feira. Então, nada melhor do que estar aqui, né? É verdade. Vamos de novo escapar de uma neve. Então, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui conosco nos estúdios da Rádio Achei. Ludo Gardini, advogado de imigração, faz live toda terça-feira, Ludo, no site do Achei USA. Exato, toda terça-feira às 8 da noite, com exceção dessa semana. Ok. Que como a gente está aqui, como a gente está aqui, então a gente vai dar uma escapada aí. Isso mesmo. Então a gente vai estar aí lendo todos os comentários das pessoas, suas dúvidas sobre imigração, as nossas dúvidas sobre imigração. O Ludo está aqui para tirar todas, tá bom? Aproveita, deixa a mensagem aí que eu vou lendo. Eu sei que é muita coisa para ler. O Ludo vai ficar conosco até o finzinho, enfim, até quando der para responder todas as perguntas, vai mandando aí que a gente vai encaminhando para ele, tá? Bom dia você, viu? E a gente segue também nosso programa daqui a pouco, Antônio Tosi, com as notícias, porque hoje é de newspaper nos pontos de distribuição, né? Sexta-feira. Exatamente, hoje é sexta-feira, né? E as pessoas vão poder pegar o Achei. Aliás, sexta-feira da paixão, né? Pois hoje no Brasil é feriado, em todos os países católicos do mundo, né? Aqui nos Estados Unidos não, eles comemoram Good Friday, mas não é exatamente um feriado nacional. Mas se dá um feriado, por exemplo, minha filha hoje não teve aula. Eles têm um semiferiado, assim, né? Mas não é como no Brasil e a maioria dos países católicos, né? França, a Espanha, Espanha, Portugal, Itália, enfim. Entendi. Então, é o dia da Paixão de Cristo, né? É o dia da crucificação. Amanhã é o dia o sábado de Aleluia, né? E no domingo é a ressurreição de Cristo, é a Páscoa, né? E também vale lembrar que a Páscoa é também dos judeus, né? A Pessach. Está sendo comemorada simultaneamente, coincidiu, as datas coincidiram, né? Na verdade, praticamente o Velho Testamento segue quase que a tradição judaica, né? Pois é. As pessoas já começaram a dar bom dia aqui. Eu vou ler antes que eu me perca. A Kátia Cordeiro, Maria Lúcia, bom dia. Alberto Alvarez, a Jane Sampaio, minha querida Jane, um beijo pra você. Obrigada pelo carinho. A Jane diz assim: se precisar de advogado forte, competente, bom de briga, é só chamar ele. Exatamente, Jane, bom dia, tudo bem? Vamos começar, Tosi? Vamos começar. Vamos lá. Ludo, a pergunta deve ser recorrente, né? O quanto piorou para os imigrantes depois dessa posse do Donald Trump e principalmente do Jeff Sessions como Attorney General? Tá um show de horror. Piorou bastante, as prisões pioraram, muitos aumentaram bastante, e o que tem acontecido muito é que toda a política que existia dentro da Corte de Imigrações e algumas medidas que existiam como uma coisa chamada prosecutorial discretion, que quando a pessoa não tinha casos ou não tinha um caso dentro da lei, mas tinha vínculos fortes com a sociedade, como filhos, propriedades ou empregos sem problemas criminais, o caso seria fechado administrativamente, sem o cliente ser deportado. Hoje em dia isso não existe mais, porque isso não é uma lei, seria uma medida extrajudicial que estava sendo aplicadas na corte. Até mesmo o que aconteceu muito pessoas que tinham cartas de deportação de 2005, 2004, que tinham muitos filhos aqui, não têm direito a ver o juiz. A gente estava fazendo uma coisa chamada parada de deportação, que em inglês chama stay of removal, que durante os 8 anos do presidente Obama isso foi sido aceito e foi implementado. Então, por exemplo, eu tenho um cliente lá em cima
que já tem uma carta de deportação, tem 4 filhas aqui, o esposo, mas ela não pode pegar o green card. E ela está com uma carta final de deportação. Com o presidente Obama foi tudo de bom. A gente renovava, ela pegava a carta de trabalho, etc. O Trump assumiu, já negaram o pedido, falaram que ela teria que aparecer com uma passagem para ir embora dentro de 30 dias. Agora, uma pergunta. A pessoa pode ir até as cortes migratórias, né? O juiz é quem dá a decisão. Então, quando a pessoa tem uma carta final de deportação, não tem juiz envolvido. Já houve uma decisão do juiz deportando a pessoa. O que acontece na época do que é conhecido como Cai-Cai, que são as pessoas que vinham pelo México, eram pegas ou se entregavam para poder entrar de uma forma mais fácil. Então, o que acontece nessa época? A pessoa acaba não indo na corte. Ela recebe essa carta de deportação em ausência. Porque quando você não vai na corte, o juiz te deporta e você nem sabe o que aconteceu. Então, aconteceu muito disso na época de 2004, 2005, quando o pessoal estava vindo em massa e era pego. E era a política da imigração é chamada catch and release, pega e solta. Eles pegavam, marcava a corte e soltava aqui dentro. E a pessoa não ia na corte e tomava a carta de deportação. Então, durante Obama, a gente segurava, eles ganhavam autorização de trabalho, etc. Com Trump, eles estão chamando essas pessoas. Muitas vezes eles prendem pessoa no ICE, não é na audiência, no ICE, ou jogam GPS e mandam voltar com passagem. Então, nesse cliente em particular, a gente conseguiu segurar aqui, por enquanto. Então, essa foi a vantagem. Mas é um caso assim extremo, porque muitos dos casos, clientes que vêm para mim de outros advogados com esse problema, eu não tenho nem como ser ajudado. Não tem nada mais que eu possa fazer que seu advogado já não fez. Entendeu? Então a coisa está muito séria para quem tem vindo. Tanto que quando eu vou nas minhas lives ou na rádio, eu sempre falo, se você entrou aqui com visto de turista ou está com visto de estudante, a coisa mais preciosa que você tem é seu status. É você estar dentro da permanência. Não quebre isso. Busque uma forma de se legalizar. Existe uma forma relativamente, não é fácil, mas uma forma possível, através de trabalho, chamada EB3, onde a pessoa pode provar 2 anos de experiência no Brasil. Mas, lógico, tem que ter o sponsor, ou pessoa que vai dar a oferta de emprego. E eu tenho sempre batido nessa tecla com referência à imigração, ou outras formas de legalização. Qual a diferença entre o EB3 e o H1B? O H1B é um visto de trabalho, onde no momento existe uma loteria. Para cada 10 pessoas, 3 são sorteadas. Então é uma base de 30% ganha. E é um visto de trabalho que não dá direito ao green card. É um visto que é no máximo válido por 7 anos. E a pessoa depende do trabalhador. Então, se o trabalhador não quiser renovar o H1B, a pessoa tem que voltar para o Brasil. O trabalhador não, o empregador. H1B. E o EB3 ou EB2 é direto no green card. É um processo que vai levar 1 ano, 1 ano e meio, mas aí você ganha o green card direto. Então você basicamente é um pouco mais demorado, mas a solução é final. Então você não vai ficar na mão do sponsor, do patrão, para que isso aconteça. Mas você pega o green card, você continua trabalhando lá e a vida é normal. Você entra e sai do país à vontade. E se você for mandado embora, o patrão não te quiser mais, você nem tem que voltar para o Brasil, porque você tem o green card em mãos. E isso aplica também para a família, que é esposa e filhos solteiros menores de 21 anos. Ok. Perguntas. Bom dia, tenho uma filha americana e por ela dei entrada no Green Card em 16 de janeiro. Fui informado que o tempo para sair é de quase 1 ano. Pergunto se tem como agilizar esse processo. Já tenho onde trabalhar e morar com a minha família. Jamais iria sem documentos. Existe algumas... É o Gil. Gil, então existe algumas formas muito restritas de agilizar o processo. Geralmente elas são em casos de doença. Se a pessoa tiver para morrer ou numa condição de saúde precária. As 2 vezes que eu consegui foi um cliente que estava sofrendo diálises semanais. Então eu mostrei uma foto, a gente mandou uma foto para acelerar o processo, agilizar o processo, porque o cliente literalmente ele estava amarelo por causa da diálise. E em casos também onde a enfermidade é um pouco mais fatal. Fora isso, não tem como. Não tem como, né? Aguardar mesmo, né, Lu? Tem que aguardar mesmo. Ok. O Michel diz: bom dia, eu queria saber do advogado aí, eu sou turista e indo passear na Flórida, minha carteira de habilitação vale e qual tempo eu posso dirigir normalmente caso algum policial me parar? Sou de Governador Valadares, Minas Gerais, estou vendo o programa, está sensacional, abraços e obrigada pela audiência, viu, Michel? Dúvida do Michel. Vamos lá, Michel. Enquanto você estiver dentro do seu status de turista, você pode usar sua carteira brasileira. Então você imprime seu I-94, anda com ele dentro do passaporte e mostra a carteira. Ok. O Marcelo Filho fala: há como ajustar para o visto O1 habilidades extraordinárias? Quem ainda está no Brasil e quem tem mestrado reconhecido?
Sempre existe a possibilidade de pedir. É o que eu falo, advogado não pode dar garantia do que vai acontecer, porque a decisão final é da imigração. Mas sem dúvida o visto O1 é uma possibilidade. Existem vistos muito interessantes, o visto I de imprensa. A pessoa pode ficar aqui enquanto estiver representando a entidade de imprensa do Brasil. Então não tem uma permanência como 6 meses. A permanência chama DS, Duration of Status, ou duração do status. Então isso são alguns vistos que não são explorados ou não são usados como deveriam, talvez, do Brasil para cá. Então o visto P de atletas, a nossa nação tem muitos atletas bons. Então esses vistos funcionam para isso. Então essas são algumas coisas que podem ser exploradas para dar uma possibilidade maior aqui dentro. Mas, só mais um minutinho. Mas lembre-se que esses vistos, por mais que dê a permanência aqui, eles não levam ao green card. Eu vim com o visto de imprensa, mas eu não podia usar para green card. Mais perguntas, Tosi, enquanto o pessoal vai deixando aqui. Tem uma notícia aqui que acabou saindo, eu vou ler primeiro a notícia, e depois o Ludo pode comentar. Né? O ICE determinou agora, né, que está pondo fim à política de liberar as mulheres grávidas de detenção. Isso é uma nova determinação, né? Foi assinada em 25 de janeiro do ano passado pelo Trump, né? Então, agora as mulheres grávidas só podem ser liberadas se um agente do ICE determinar. E será avaliado caso a caso, né? Seria o caso igual dos demais detidos, né? Isso não significa, né, que todas as mulheres grávidas estrangeiras são detidas, são apenas aquelas cuja detenção é necessária para levar a cabo a deportação, assim como aquelas consideradas com risco de fuga ou perigo para a comunidade. Evidentemente a CLU, essas entidades estão criticando. O que você acha disso? Eu acho o seguinte, eu acho que é errado a pessoa segurar que está grávida só pelo fato de estar grávida, porque já está em solo americano. Então, eventualmente, a criança nascendo vai ser americana, independentemente de estar liberada ou não. Eu acredito que a intenção do ICE, no caso de mulheres, quando eles estão mais numa gravidez mais cedo, não tão perto do parto, a intenção talvez seja deportar antes que a pessoa dê a luz aqui dentro. Evitar os Usher Babies. Exato. Mas aí essa política é teu negócio, Antônio, isso muda a cada presidente. Então é o que eu tenho falado para os meus clientes. Essa tempestade, infelizmente, vai durar mais 3 anos enquanto o Trump estiver em posse, mas não é para sempre. Então é como eu falo, são as 3 palavrinhas mágicas. Isso vai passar. E vamos ver, porque tecnicamente o Trump não tem o suporte para se reeleger. Se isso acontecer, vai ser péssimo. Mas no momento, com referência à deportação, a coisa está cada vez ficando mais séria, mais difícil, muito, muito mais séria. O problema é a pessoa aguentar esses 3 anos, né? Exatamente. Quem está numa situação meio nebulosa, né? Exato. E todo cuidado é pouco, né? Porque a gente vê aí, eu vou na rádio e falo, gente, se for dirigir não bebe, se beber não dirija, não brigue em casa, sai andando se a coisa esquentar. E toda semana no meu escritório lá em Massachusetts, 3, 4 pessoas. O doutor fui pego dirigindo embriagado, o doutor briguei com a esposa, a polícia veio, o ICE veio. Então é complicada a coisa. Se você não tem documento, você não vai ter os mesmos direitos com referência à imigração do que um americano. Tá? Mesmo com green card, existe o risco de perda desse green card dependendo da atividade criminal. Então é muito importante que as pessoas entendam isso. Então, conhecimento é poder. Então você que está assistindo aí, gente, no Facebook, dá o share. Porque hoje conhecimento é poder e a gente precisa desse conhecimento para se proteger. A Josi pergunta o seguinte, a José, na verdade. Bom dia, quem é casado com um americano e não mora nos Estados Unidos, pode dar entrada no green card? Pode. Ok. Através, primeiro do país que tiver isso. Correto, o processo é feito de consulado, mas tem que ter a intenção de mudar para os Estados Unidos. Porque não dá para você aplicar para o green card sem mudar para os Estados Unidos. Porque o green card, a definição dele é a residência permanente da pessoa. Se a pessoa não reside aqui, ela perde. Então aí não tem necessidade de pegar o green card. Então muitas vezes o cliente chega para mim e fala, doutor, eu tinha um green card, eu passei 6 anos no Brasil. Será que eu consigo? Até mesmo um cliente, o que acontece é o cliente vai lá, o green card vence, pega um visto de turista, aí volta para cá e renova o green card aqui dentro. Isso é um grande, grande problema, porque tecnicamente a pessoa desistiu do green card. E o erro da imigração não justifica que eles vão deixar você com green card. Então aí, eventualmente, dá para ganhar alguns casos desse? Dá, mas vai ser uma briga boa. Ok.
O Alberto pergunta com relação à cidadania europeia. Ele tem alguma forma mais barata de obter uma residência e trabalho nos Estados Unidos com a cidadania europeia? Sim, existe um visto chamado E2, que são para a maioria, não todos os cidadanias europeias. A portuguesa está excluída, por exemplo. Mas o visto E2 é como se fosse um visto de investimento com valor menor do que $500 mil. Então a gente gosta aí de 100 até $200 mil para fazer esse tipo de processo. O Washington pergunta o seguinte: se a pessoa está se legalizando através da mãe e acontece que a mãe falece durante o processo, como é que ele deve agir agora? Nada. Nada, né? Aí acabou. Independe. A exceção disso é no caso de esposo e esposa. Quando a mãe falece, o irmão falece, a petição é automaticamente terminada. Então o que acontece? No caso de esposo ou esposa americano, quando ele falece e existe um processo de imigração, o processo ainda nem começou, o beneficiário, a pessoa que vai receber o green card, ainda tem 2 anos para fazer esse green card. Mas é através de uma outra petição, chama a petição da viúvo, ou viúva, que é através do formulário I-360. Então existe existe essa lei que permite isso. Interessante. Mas só no caso de esposo e esposa. O Ivan, uma pergunta. Minha filha chegou aqui com 2 anos de idade. Fizemos a aplicação para o DACA, mas não foi aprovada. Tem como aplicar outra vez? Não. Ok. O DACA para aplicações novas está fechado. Fechado, né? O William fala o seguinte: bom dia, minha esposa acabou de receber a cidadania. Quanto tempo devo esperar para aplicar para o green card? Depende, não é o tempo de cidadania, é o tempo de que você está com a sua esposa. Se você já está com a sua esposa um tempo considerado, já é hora de aplicar para o green card. No momento que ela pega a cidadania, você dá a aplicação no dia seguinte. O Roberto pergunta: posso me legalizar através do sponsor, mesmo fora do status? Só se você for 245i. 245i é da lei do Clinton entre 2000 e 2001. Caso contrário, não. Desculpa. Existe uma possibilidade de legalizar através do trabalho, se você estiver fora do status. Por exemplo, se você tiver uma mãe ou pai com green card ou cidadãos, aí é possível. Porque aí pode fazer o perdão baseado neles. Ok. O Michel falou: eu uso meu passaporte europeu e italiano. E prazo máximo que me dão para permanecer nos Estados Unidos são 6 a 8 meses, doutor. Não, e graças a Deus não passei a idade estipulada. Ele fala: é esse mesmo o tempo? Não, isso está totalmente errado. Não, isso não dão, não. Eles dão 90 dias no máximo, por lei. Se a pessoa está ficando de 6 a 8 meses aqui, isso não existe. O passaporte italiano, quando você entra com qualquer passaporte sem visto, você abre mão de certos direitos. Então, por exemplo, se você entrou com um passaporte inglês, italiano, alemão, você vai ter o direito de 90 dias só. Você não pode fazer uma extensão, porque não tem visto para ser estendido. Você não pode trocar o status para estudante, porque você não entrou com visto. E se você for pego pelo ICE, você não vai ver um juiz. Você vai ser deportado automaticamente. Então não tem essa de que, eu vou ver o juiz. Não, a imigração, o ICE te pega, te prende, vai te deixar uns 30, 40 dias e te põe o primeiro voo de volta para a Europa. O Gil ainda pergunta: o prazo para sair o green card realmente é de 1 ano? Então, aí depende do estado. Cada estado tem um prazo diferente. A Massachusetts costumava ser 6 meses, agora está entre 6 e 10. Aqui na Flórida costumava ser 12 meses, 1 ano. E a tendência é aumentar esse prazo. Porque como o Trump falou que todas as entrevistas de trabalho, todos os casos de trabalho, de imigração de trabalho, agora vão ter que ter entrevista, eles vão ficar sobrecarregados. E isso vai atrasar. Ok. O Marcos pergunta o seguinte: se eu abrir uma filial da minha empresa aí, posso solicitar o green card? Então, a resposta curta é sim. Mas o processo não é tão simples. Eu abro uma empresa no papel e ganho um green card. Isso não existe. A empresa tem que ser funcionada, você tem que ser transferido como diretor, etc, etc. Ou fazer um investimento aí de $500 mil no mínimo, de $1 milhão, gerar 10 empregos para um visto de investimento. Então existe a possibilidade, mas não é como 10, 15 anos atrás, onde você abria uma empresa no papel e conseguia pegar o visto L1A para depois pegar um green card. Agora o processo é extremamente complicado, eles investigam, existem auditorias para ver a verdade, e a coisa é bem complicada. Bom, eu vou aqui falar outra notícia aqui. Você, por exemplo, um imigrante, um carpinteiro indocumentado que recebeu $3,5 milhões por causa de um acidente de trabalho, né? Então é importante também lembrar as pessoas que o ICE não interfere, mesmo ele estando indocumentado e trabalhando ilegalmente, não interfere com as questões trabalhistas, laborais, né? Exatamente, Tosa.
Muito bom ponto, muito bom ponto. Casos de acidentes, que a gente também faz lá em cima em Massachusetts, acidentes de carro, acidentes de trabalhos, leis trabalhistas onde a pessoa trabalhou e não recebeu. Isso a pessoa vai ter os mesmos direitos que um americano. Qualquer lei trabalhista vai proteger o trabalhador como de acidentes. Isso não importa o status. É importante que quando a pessoa sofre um acidente desse porte, que ela não minta, que ela não fale que caiu em casa. Muitas vezes não tem nem como mentir. Mas o que acontece muito, quando o acidente não é tão grave, a pessoa vai para o hospital e o chefe manda falar que você caiu em casa. Aí já começa a mentira. Dá um nome errado. Aí começa a segunda mentira. Aí fica impossível de fazer a defesa. Então, fale a verdade, fala que caiu no trabalho, fala o teu nome, fala se você tiver 2 nomes, que isso não envolve imigração. É um processo civil e a pessoa vai receber essa indenização. E a questão que sempre fica, depois eles informam isso para o ICE ou são coisas totalmente distintas? Não, o ICE nem fica sabendo disso. O ICE geralmente eles vão atrás de pessoas que se envolvem em processos na corte criminal, que são os defendentes, os acusados no crime. Aí o ICE entra. Qualquer coisa de acidente, etc., como não envolve crime, uma violação da lei, e sim, a pessoa, ao invés de estar sendo punido por violar a lei, não, ela está sendo beneficiado dentro da lei que protege. Então essa é a diferença de definição. Então aí o ICE vai no processo nas cortes criminais, ele não vai em corte civil. Outra coisa também, muitos trabalhadores se queixam de pressão de patrões, chefes, dizendo, olha, se você não fizer isso, eu vou te denunciar para a imigração. Até que ponto o indocumentado tem que ficar calado ou ele tem alguma defesa contra isso? Tos, isso é uma situação muito complicada. É a mesma coisa que quando o patrão é grosso e xinga o funcionário. Isso não é uma causa de ação xingar os outros. É uma mal educação muito grande, é uma falta de respeito muito grande. Mas falta de respeito não é uma base de ação, a menos que aumente ao ponto de ser discriminação. Okay. Então, se o funcionário pode, se o chefe pode ameaçar de chamar o ICE, se isso se tornar uma coisa constante, a pessoa pode ter uma base de uma ação contra o chefe em retaliação. Mas aí o funcionário vai ter que ter a coragem de entrar com essa ação, com referência à retaliação. E são coisas indistintas. Até o grande problema, acho que aqui também na Flórida, em Massachusetts, é que o ICE vai e prende a pessoa, por exemplo, em problemas criminais, tá? A pessoa está lá dirigindo embriagado, ou brigou com a esposa, ou cometeu um crime ainda mais hediondo. Aí ele vai responder um processo criminal. O que acontece? O ICE vai, prende e deporta. E o processo criminal não pode ser completo. Ou completado, porque a pessoa não está mais aqui. Então o juiz acaba dando a condenação da pessoa por ter sido deportado. Então isso tem gerado um problema muito grande dentro da lei criminal, que não tem nada a ver com o ICE. Então isso é a mesma coisa com a imigração e a lei trabalhista. Se a imigração for atrás do funcionário, não vai ter muito o que fazer na parte de trabalhista. Muitas vezes, se a pessoa não tiver a carta de deportação, um processo de deportação pode levar entre 5 a 7 anos. Então aí dá tempo de completar isso. Então por mais que a pessoa vá responder um processo de deportação, consegue receber uma indenização pela retaliação feita pelo empregado. Ok. Mais perguntas. A Maria Lúcia diz o seguinte. Não, vou por sequência. A Lima falou, pai cidadão pede papéis para os filhos que residem no Brasil. Quanto tempo isso demora? Pai cidadão pedindo para filho solteiro, 7 anos. Okay. Para filho casado, 11 anos. Ok. Já tenho, o Jack Rocha, já tenho meu green card, faz 5 meses. Já posso aplicar para minha esposa? Sim. A aplicação de green card para green card, ela é um pouco mais demorada. Ela vai levar numa média de 2 anos. Porque existe uma fila de espera. Ok. A Maria Lúcia pergunta, meu neto tinha green card, mas venceu. Ele está no Brasil há 9 anos. A mãe é americana naturalizada. É americana naturalizada. Ele vai completar 18 anos em setembro de 2018, esse ano. Ele pode ainda fazer a cidadania mesmo tendo completado 18 anos no meio da tramitação? Não, ele não pode fazer a cidadania, porque 9 anos de Brasil ele abriu mão do green card, ele houve a desistência do green card. O que vai acontecer é a mãe vai ter que aplicar para ele para o green card antes dele completar 21 anos, aí o processo é relativamente rápido, vai levar numa média de 10 a 12 meses. A pessoa vai pegar o green card de novo. Como ele já tem 18 anos, aí ele vai ter que morar aqui dentro dos Estados Unidos e esperar os 5 anos para fazer a cidadania. A Demetrios Vinícius pergunta o seguinte, quem foi deportado como brasileiro, pegou cidadania italiana, pode entrar aí nos Estados Unidos como italiano ao invés de apresentar documentos brasileiros? Gente,
Quando a pessoa entra aqui, ela não apresenta só o passaporte, ela faz um exame às vezes de retina, impressão digital e foto. Se você trocar o passaporte, você não troca a impressão digital. Se você foi deportado, eles têm sua impressão digital. Não importa o passaporte que você vai apresentar. A chance de você ser deportado do aeroporto é muito, muito alta. Eu não recomendo fazer isso. Não vai dar certo. E pode piorar a situação, né? Piorar, pode sim. Se a pessoa estiver tentando entrar com visto, passaporte italiano, vai ser só a deportação. Dependendo do tempo, se for deportada, se ela tentar uma terceira vez, aí são 20 anos de castigo. Exato. Ok. O Marcos pergunta o seguinte: me falaram que alguns estados americanos são diferentes em relação a quem está ilegal. Isso é verdade? Questão dos estados... Sim. São estados que são mais contra imigrantes. Por exemplo, New Hampshire, lá no norte, é horrível. Eles pegam e deportam sem dó, eles fazem blitz, eles param trânsito. Estados como Connecticut são mais flexíveis, eles dão carteira de motorista. E tem os estados que estão no meio, que tem, por exemplo, Massachusetts, onde existe um balanço, que eles pioraram as leis para obter as carteiras de motoristas, mas ainda existem cidades santuários e uma tolerância um pouco mais grande com os imigrantes. E a Flórida eu acredito que estaria bem no balanço do meio. A polícia aqui ela é feroz contra os imigrantes, mas a aceitação da população em si é melhor. Então tem que ser sempre um balanço. Ok. A Luciana Rodrigues diz o seguinte: na minha época, eu acho que em relação ao trabalho, Tosi, meu chefinho brasileiro vivia dizendo que ia chamar a tia só para assustar a gente. Um relato aí, a gente falando sobre trabalho e sobre ameaças, né? A Nádia Guimarães pergunta: minha sobrinha é casada com um americano, tem filhos e cidadania americana. Quando poderá pedir residência para os seus pais? Como é que é de novo? Pronto, Suzana? Minha sobrinha é casada com um americano, ela tem filhos e cidadania americana, né? Tem filhos aqui nos Estados Unidos. Ela quando poderá pedir a residência ou passar os papéis para os seus pais? Quando ela quiser. Aliás, é bom fazer antes que o Trump mude a lei, né? Né? Exato. Porque isso até é engraçado, que eu até falei com meu pai mora no Brasil, eu falei: e aí, quando você vai crescer o green card? Ele, não sei, eu falei: é melhor você fazer a decisão rápido, porque eventualmente isso vai acabar e a hora que você quiser, não tem. Entendeu? Então, geralmente, o meu conselho... meu conselho é o seguinte: doutor, de irmão para irmão leva 14 anos. Eu falei: eu sei, leva 14 anos, mas adivinha o quê? 14 anos vai passar para todo mundo. Exato. Para todo mundo igual. Você é rico, pobre, amarelo, preto, branco, azul, vai passar os 14 anos. Se você não fizer a aplicação, esses 14 anos nunca vão passar, e se um dia a classificação acabar, ou for eliminada, acabou a chance. Então é melhor você ter a oportunidade para um futuro e dizer não quero, do que depois você se arrepender e falar assim: eu queria e agora não posso. Ok. Vamos falar do status, como se pode passar. Só se pode passar para mãe, pai, irmão, filho. É um pouco mais complicado. Então vamos lá. Primeiro vamos começar com quem é cidadão. Okay. Cidadão pode passar para pai e mãe que estejam no Brasil ou que tenham entrados com visto. Okay. Pai e mãe não pode passar... Não, desculpa. Cidadão não pode passar para pai e mãe que vieram pelo México. Okay. Ou entraram com passaporte montado. Porque não existe um perdão de pai e mãe para filho, ou de filho para pai e mãe. Então quando o filho está aplicando para o pai e mãe, não existe um perdão. Então, se eles entraram pelo México com montagem, não dá para ser feito. O que é como o passaporte com montagem? É um passaporte falso. Forjado. Ok. O que acontece? Aí o cidadão pode aplicar para os irmãos, que leva 14 anos, pode aplicar para a esposa, claro, ou esposo, e pode aplicar para os filhos solteiros e casados, independente da idade. Não. Primos? Não, só primeiro grau. Quem tem o green card pode aplicar para esposo e esposa, leva 2 anos. Não pode aplicar para pai e mãe. Não pode aplicar para irmãos e não pode aplicar para filhos casados. Mas quem tem green card pode aplicar para filhos solteiros, independente da idade. Ok, excelente. O Douglas diz o seguinte: doutor, como é a imigração no estado do Kansas? Obrigado, acompanho vocês sempre. O Eriton também, vou fazer a segunda, porque eu acho que é rapidinho. Sofri um acidente, é questão de trabalho, Ludo. Sofri um acidente de trabalho e tive o dedo decepado. Qual o prazo que posso entrar na justiça para requerer meus direitos? Isso interfere no meu processo, pois eu estou em mudança de status migratório. Então, Eriton, isso vai depender do estado. Geralmente, para você pedir uma indenização, entrar com seus direitos pela lei trabalhista, varia entre 3 a 4 anos. E a outra pergunta do Kansas, né? Isso, como que a imigração no Kansas é igual do resto dos Estados Unidos? A lei é federal, aplica nos Estados Unidos inteiro. Não existe diferença de estado para estado. Apesar de que o Kansas ele é mais, vamos dizer, menos liberal, né?
Depende da onde, Tosa, porque na verdade eu fiz faculdade no Kansas, minha esposa é do Kansas, então eu sei até um pouco mais do que eu gostaria a respeito do Kansas. Ele parece ser mais conservador, mas nem tanto como outros estados, como Texas, por exemplo, etc. Ele fica mais ou menos numa linha entre Califórnia e Texas. Tem pessoas super conservadoras lá se você vai para o interior do Kansas, como eu acredito que na Flórida e Massachusetts seja igual. Mas se você vai para os centros comerciais de cidades, tem uma presença muito forte de hispana também. Então eles dependem da mão de obra hispana. Então existe uma tolerância maior também. Ok, a Andréa pergunta, sou cidadã, eu sou cidadã americana. Posso assinar para o meu irmão? Sim. O Diego, qual o trâmite para mudar o estado de turista para estudante dentro dos Estados Unidos? Achar a escola que faça o I-20 para você. O Michel agradece a resposta. O Leandro diz, vivo na América há 14 anos, tenho um filho aqui e declaro meus impostos. Tem como me encaixar em alguma lei aqui, doutor Gardini? Então vamos lá, Leandro. Se a imigração ou ICE te pegar, você vai encaixar na lei chamada Cancelamento de Deportação de Não Residentes. Essa lei é chamada, vulgarmente conhecida como a Lei dos 10 anos. Então a Lei dos 10 anos não é uma lei, estou aqui há 10 anos, tenho um filho, me dá um green card. A Lei dos 10 anos, que é o cancelamento de deportação de não residentes, é um processo de defesa de deportação. Você tem que estar num processo de deportação para poder qualificar nisso. Ok. A Luciana pergunta o seguinte, só quem pode comprovar salário é quem pode ser sponsor? No caso, eu quero aplicar para minha mãe, mas só meu marido trabalha. Não, se seu marido trabalha, você pode aplicar para sua mãe, porque o sponsor pode ser qualquer pessoa com green card ou cidadania, não precisa ser a pessoa fazendo a aplicação. Excelente. Tosi. Enquanto eu estou lendo aqui as demais perguntas que estão passando, né? Muita gente. Bom, na verdade, você falou em 2004, 2005, ainda era o governo do Bush, né? Isso. E o governo do Bush realmente não era tão, vamos dizer, severo com os imigrantes como é o atual, né? Correto, porque o Bush, apesar de ser do Texas, apesar de ser republicano, ele é casado com uma hispana. Então essa é a ironia. Ele é casado com uma mulher de origem do México, com uma hispana. E o irmão também, o Jeb. Exato. Então eles têm um certo entendimento das dificuldades que os imigrantes passam. Tanto que, uma notícia que muita gente não sabe, quem começou com esse negócio de Dreamers foi o Bush em 2004. Ele que já começou de tentar legalizar os estudantes, etc. Então essa briga do DACA já não era do Obama. Essa briga do DACA já vem desde o Bush, que tentou passar e nos anos de presidência não conseguiu. Foram várias derrotas e o que foi acabou em uma ordem executiva pelo presidente Obama. E também teve o PERM na época do Bush, também teve o PERM em 2005, né? Não, o PERM ele existe até hoje. O PERM, na verdade, foi na lei do Clinton quando acabou. Foi do Clinton. Que em 2001. E ele renovou, eu acho, né? Teve um período breve ali que ele deu uma semana para o pessoal que acabou, mas isso é irrelevante no momento. O Emerson pergunta o seguinte, Ludo, a imigração deu alguma posição em relação aos atrasos nos prazos para análise de processo de Green Card? Sim, eles falaram, estamos atrasados. E é verdade. Mas é verdade, sim, sim. Há uma demora. Tem mais aplicações do que a gente pode processar. Entendeu? Inclusive, estou pensando em contratar mais funcionários. Né? Então, mas sabe como é que é? Entenda uma coisa, gente. O departamento público, ainda mais de imigração, americano, não fica longe de qualquer outro departamento público de qualquer outro país. A coisa é demorada, é burocrática. E se a coisa enrola, prepare-se. Eu tenho, por exemplo, alguns clientes que receberam green card na corte, que a gente ganhou o caso de deportação, em novembro. Até hoje não chegou o green card. E é só uma questão de eles mandarem a pasta para o andar de baixo para que seja processado. E não é feito. Então existe, além de tudo, uma má vontade. Okay. E a gente tem que lidar com isso, porque aí o cliente acha que a culpa é do advogado. E eu expliquei para o cliente, falei, cliente, eu já ganhei teu green card. Está fora da minha mão agora. Entendeu? Eu faço o follow-up para você. A gente vai continuar brigando, mas aí já não depende de mim. Doutor, eu vou perder meu emprego, minha mãe está morrendo, eu preciso voltar para o Brasil. Vai, faz um Infopass, pega um carimbo, isso é alegria. Mas a coisa é complicada, Tosa, entenda. Está demorando e a tendência não é melhorar. E existem fases, por exemplo, a tendência agora, se não me engano, eu acho que eles deram uma prioridade também para quem está fazendo um green card fora do país. Porque houve um aceleramento de pessoas que estavam vindo de volta. Então eu acredito que depende do posicionamento, eles focam. Em ano de eleição, o foco é na naturalização. Todo mundo que faz a naturalização é processado rapidamente para que possa voltar. Ok.
O Marcos Roberto pergunta o seguinte: minha filha tem visto de turista e pode estender o prazo de permanência para 6 meses e pode também alterar para estudante, estando aí já? A resposta é sim para os dois. Ok. A Thalita confessou, dá bom dia, acompanhando tudo. Muito bom dia, abraço, boa Páscoa para todo mundo. O Paulo fala o seguinte: tem um visto B1, B2 de turista. Posso entrar nos Estados Unidos como turista e pedir mudança de status para F1 aí? Se sim, quanto tempo demora? A resposta é sim. Eu não sei quanto tempo demora, porque entenda uma coisa, gente, não importa o tempo que eu falo que vai demorar. Às vezes demora o tempo que eu falo, às vezes pode gerar um problema e demora mais. Uhum. A média é entre 10 meses a 1 ano. Ok. A Carmen pergunta o seguinte: se os pais forem deportados, como ficam as 2 crianças e se não tem mais parentes aqui? Se os pais forem deportados, provavelmente um pai será deportado e preso, o outro vai ser solto. Provavelmente no GPS as crianças retornam ao Brasil. Ok. Elas não perdem a custódia, a imigração não tira as crianças dos pais. Ok. A Graziele pergunta: se tem um processo do Visa... Visa é visto. Ela colocou o... E o Visa, é um tipo de visto. Eu tenho um problema de deportação, teria algum medo ou como funciona? Acho que, Graziele... Acho que você deve mais familiarizar com isso, Graziele. É a Cláudia, é isso ou não? Não, a Graziele aqui. Graziele, tá. Uhum. Ela tem problema com deportação e tá então, com o Visa. O pessoal que está assistindo a gente, escutando a gente, eu queria também pedir para que vocês dessem um share aí nos seus bazares da vida, para que a gente possa espalhar informação. Então vamos lá, Visa U. Visa U é um visto obtido quando a pessoa é vítima de um crime. Geralmente o que acontece bastante é violência doméstica. Você está lá namorando outra pessoa que não tem papel ou não está casada com um cidadão. Geralmente acontece com as mulheres, infelizmente. Vem o namorado, o marido que seja cidadão, ou não pode ser marido que aí é fala. O namorado ou parceiro e dá um tapa na cara da mulher. Ou vice-versa, a mulher dá um tapa na cara do homem. Alguém chama a polícia, ou a própria pessoa chama a polícia, ou outra pessoa vai ser presa, aí começa-se um processo criminal de violência doméstica. Se a pessoa colaborar com a promotoria, ela tem a possibilidade de receber esse Visa U. Esse Visa U é um dos poucos benefícios onde a pessoa, mesmo tendo uma carta de deportação, é possível ela receber um Green Card. O tempo hoje para que a pessoa receba o Visa U está numa média de 3 a 4 anos. Aí ela fica 3 anos com Visa U para chegar no Green Card. Então a gente está falando aí do momento que for feita a aplicação, para ela pegar um Green Card de 6 a 7 anos. Do momento que ela pega o visto U, o Visa U, ela pode retornar ao Brasil e voltar sem problema. E esse visto também se qualifica para esposo e esposa da pessoa e os filhos menores de 21 solteiros. Sobre isso, a Cláudia ainda pergunta: solicitação de Visa U pode ser feita se a pessoa estiver fora de status? Entrou com visto de turista, quanto tempo está demorando? Sim, pode ser feita através da pessoa fora de status, pode ser feita através de pessoas com carta de deportação, pessoas em processo de deportação, e o tempo demorando é o tempo necessário para processar, como eu falei, de 3 a 4 anos até chegar no visto U. E a pessoa tem uma permissão durante esse período? Sim, tem uma permissão de trabalho. Se for feito que o Visa U ele foi considerado o que chamam de prima facie, que ele é considerado que vai ser aprovado. Ok. O Flávio pergunta o seguinte: como ficou os casos das pessoas que pediram asilo há 1 ano e meio, questão de asilo? Fica complicado, tá? As pessoas que entraram com pedido de asilo, cada caso vai ser um caso. Para algumas pessoas isso é uma manobra um pouco mais favorável do que para outras pessoas. A imigração, sem dúvida, está acelerando e fechando o cerco, tanto para as pessoas, tanto para quanto os advogados ou pessoas que fizeram as aplicações. Tanto que lá em Massachusetts a gente tem pego muito caso de clientes que fizeram com notários. E até um advogado meu falou assim: Luda, não quero mais ir na entrevista de advogados de asilo, porque eles acham que a gente está entrando. E a gente só está recuperando o que foi feito por notários, e aí os clientes percebem que foi um erro e a gente tenta ajudar. Okay. Mas a gente deixa isso bem claro para o oficial, não fomos nós que fizemos. Aliás, isso é importante você frisar, que as pessoas procurem advogados habilitados e conhecidos, não acreditem em notário, paralegal, não? Exatamente, Tosa. Isso infelizmente acontece bastante. Eu até hoje não entendo a filosofia atrás disso, de que eu não quero gastar o dinheiro com o advogado. Aí acabar gastando com o advogado muito mais para remediar do que para prevenir. Exato, é verdade. O Jorge pergunta o seguinte: qualquer pessoa de outro país pode comprar uma casa aí sem declarar de onde veio o dinheiro? Ninguém pode comprar uma casa aqui sem declarar de onde vem o dinheiro. Ninguém. Ok. A Suzy pergunta: tem problema de viajar dentro dos Estados Unidos mostrando o passaporte para quem tem carta de deportação? Até outubro de 2020. Calma aí. Para quem tem carta de deportação? Então, calma aí, gente. São 2 coisas, né? Então, calma aí. Viajar dentro dos Estados Unidos com passaporte. Você está fora de status. Você está fora de status. Sempre vai haver um problema. Tá. Sempre. Gente, a pessoa está aqui indocumentada. Existe um problema da imigração pegar? Lógico.
Você dirige sem licença, existe um problema, o risco da polícia te parar? Lógico. Vai acontecer? Não necessariamente. A pessoa tem uma carta de deportação, ela vai viajar com passaporte, ela corre o risco de ser pega? Lógico. Quer dizer que ela vai ser pega? Não. Então é um risco calculado. Meu conselho sempre é, se veste bem, se comporta bem e low profile, entendeu? Agora, se você já tem problema, você vai com criança chorando, com todo um lamento e chamando atenção, lógico que alguém vai parar para falar com você, entendeu? Então cuidado. E para quem tem carta de deportação, pior... Aumenta o risco, entendeu? Porque a carta de deportação nada mais é do que um mandado de prisão da imigração contra a pessoa. Então existe um mandado de imigração. A vantagem é que a pessoa, quando faz o check-in com passaporte no aeroporto para voo doméstico, ela não está sendo examinada a fundo como quando ela entra no país. Por exemplo, não é o que ocorre, mas a pessoa do TAS pode folhear o teu passaporte e dizer que você não tem um visto de entrada. Então, mas, Tosa, aí onde entra a questão, o fato de você não ter um visto de entrada não quer dizer que você não tem um green card. Porque você com green card, você vai ter seu green card e você não vai ter o visto. Então isso não é um fator que vai chamar. A diferença é que o TSA, eles são contractors, eles não trabalham para o governo propriamente dito, é uma empresa terceirizada, que é diferente do CBP, que fica na fronteira quando as pessoas entram. Então o acesso que eles têm às informações é diferente. Sem dúvida, se você apresenta um passaporte sem visto, se a pessoa quiser encrencar, ela vai te botar numa segunda inspeção. Isso pode gerar um problema, mas é raro. Tá? Geralmente o que fica mais fácil é quando a pessoa chega do Brasil, um filho ou uma filha, e aí o CBP pergunta, quem que vem te buscar? Ah, é meu pai e minha mãe. E aí eles vão buscar o pai e a mãe lá na garagem. Ou lá fora. Isso eu já vi acontecer mais do que gente se tentando viajar domesticamente sem visto. Ok. Acho que já respondeu a pergunta da Thaís, mas vamos só reforçar ainda se pode aplicar para o DACA? Então, a resposta é, se a aplicação for nova, não. Se for uma renovação, pode. Uma pergunta muito interessante aqui do César. Com as eleições desse ano, já há a possibilidade de alguma esperança de reforma ou lei migratória? Então, aí também é uma pergunta que existe um pouco de adivinhação. Na minha opinião, nos próximos 3 anos não vai haver nada. E eu oro a Deus para que eu esteja errado. Ok. O Jones, acho que é assim, eu gostaria de aplicar para o EB2. Sou advogado, tenho renda de $10 mil por mês como aposentado e fui alto funcionário do governo do Brasil. Sou especialista em negócios exterior para empresas estrangeiras que desejam atrair, enfim, portanto, tem habilidades especiais. Além de tudo, 3 filhos americanos na escola. É possível isso tudo? Eu não sei, o Rancho Jones. Esse é EB2 para ele. O EB2 tem que ver se ele está dentro da permanência, se ele está no Brasil, esse é o detalhe. Se ele estiver dentro da permanência, é possível fazer o EB2. Ou no Brasil. Se ele estiver fora da permanência, aí mais ou menos acabou. Se ele tem 3 filhas americanas, provavelmente ele já morou aqui alguma vez. Então aí tem que ver se ele morou legalmente, com visto de trabalho, com uma situação, se já passaram-se 10 anos e etc. Então não dá para responder a sua pergunta. Mas deixa eu fazer aqui só um minutinho, Suzana, já que a gente está aqui faz o quê? 45 minutos. Telefone do escritório, gente. O pessoal já pediu muito aqui, eu tô louca para deixar também. Vamos lá, que ontem até eu dei nos dedos da Ana Paula, falei, pô, Ana Paula, põe meu telefone aí no negócio, né? Ela, não, mas é só para chamar. Eu falei, mas eu sei, mas vocês têm que me patrocinar também, porque se eu não trouxer cliente, aí eu não faço mais a propaganda. Então vamos lá, o telefone é 855-337-8440. Mais uma vez, 855-337-8440. Esse telefone tanto vale para o Massachusetts, Flórida ou para qualquer lugar dos Estados Unidos. Então a gente faz o atendimento. Hoje mesmo a gente está fazendo consultas hoje aqui na Flórida, provavelmente na segunda ou terça-feira, tem que ligar para marcar. Segunda-feira eu tenho uma corte em Miami, então a gente está um pouco impossibilitado. Mas a minha base é em Massachusetts, mas eu desço para a Flórida todo mês. Isso que eu ia falar. Qual o período que você está aqui? Uma vez ao mês? Geralmente uma vez ao mês. Nesse telefone a gente consegue agendar aqui para a Flórida. E eu gostaria que o pessoal entendesse, tem que ter um pouco de paciência para falar no telefone, porque às vezes não dá para falar, mas não desiste. Okay. Mas não tem também e-mail, uma outra forma alternativa? Não. Só telefone, rápido. Desculpa, Suzana, o problema de e-mail, Tos, é o seguinte, aí a pessoa não vai ligar para marcar. Ela vai fazer a consulta. Ela vai fazer a consulta.
entendeu? E eu não quero abrir essa, porque não... Sem falar que muita coisa para ler, né? Exato. E aí, se eu for fazer esse tipo de consulta gratuita, sem marcar, quem paga para fazer o trabalho acaba não fazendo e vai ficar chateado, você entendeu? Então tem que ter esse balanço. Aproveita que o Ludo tá aqui na Flórida, hein? Até quando, Ludo? Até quarta-feira, mas a gente tá fazendo os atendimentos até terça, porque quarta já viaja de volta. Ok. A Erika pergunta o seguinte: sou cidadã americana, posso adotar minha sobrinha de 16 anos? Quanto tempo demora? Você pode adotar qualquer pessoa até os 18 anos, se eu não me engano. Mas como ela já tem 16, ela não vai receber nenhum benefício de imigração. Para a pessoa receber o benefício de imigração, a adoção tem que ser até os 15 anos, não pode ter 16 anos completos. Olha aí, viu, gente? Até os 15 anos, questão de adoção. Até 15 anos para entrar aí na papelada, caso você queira, né, deixar ela aqui legalizada. O Alberto, Abílio, perdão. Quanto tempo para aprovar uma I-130 em Texas para filhos de cidadãos americanos? Eu não sei quanto tempo leva para filhos de cidadãos americanos. Se for maior de idade, vai demorar bastante, porque o tempo é 7 anos, então pode levar de 1 a 3 anos para essa aprovação. Se forem filhos menores de 21 anos, isso deveria ser relativamente rápido, dentro de 7 meses no máximo. Vou fazer uma pergunta até pessoal aqui. Por favor. Eu tenho green card e estou para aplicar para a cidadania. Esse ano é eleitoral. Eu vou cobrar consulta, Tosa. Se eu entrar agora, eu ainda consigo ser aprovado esse ano a tempo de votar ou não? Então, de novo, essa é uma... Se você consegue... Eu espero que sim, porque geralmente o tempo de aprovação para a cidadania é de 6 a 7 meses, a menos que haja um problema. Tá, perfeito. Ok. O Paulo pergunta, ele vai mudar o status de estudante, de turista para estudante, e demora 10 meses, mais ou menos isso. E o turista só vale por 6 meses, acontece se a imigração pegar ele nesse trâmite. Tá ainda dentro, né, Lodo? Exato, tá, mas calma. É a zona cinzenta. Calma. Exato. Por que a imigração ia pegar ele? Se ele estiver dirigindo, sem carteira, tudo bem. Agora, se ele for pego trabalhando, aí a coisa muda. Okay. Porque ele quebrou status tanto de turista quanto o de estudante. Então, se a pessoa, eu fui pego pela imigração, mas eu estava dentro de status e estão me deportando. Por quê? A pessoa foi pega trabalhando, dentro do trabalho. Aí a coisa complica, aí vai haver um processo de deportação. Mas se a pessoa não trabalha, só estiver estudando ou coisa similar, aí não deveria haver um processo de deportação. Ok. O Jackson Queiroz, eu acho que já respondemos. Onde tem algum limite para a idade para adotar alguém? 15 anos. 15 anos. Para deixar ela dentro da papelada toda. Para que receba o green card, correto. O Bessa fala: bom dia, estou aqui há 16 anos, tenho 2 filhos aqui, um deles tem uma doença rara chamada NF1. Tem como eu entrar com o processo de legalização? Então, estou aqui 16 anos. Bessa, se a imigração pegar você, tem. Aí depende da critério, existem algumas estratégias para fazer a imigração pegar você. Aqui na Flórida acho que não seja muito difícil. Mas aí você entra na lei dos 10 anos. Aí eu recomendo realmente que você invista numa consulta com o advogado da sua preferência, tá? Para que seja feita uma avaliação a avaliação do seu caso. O Gil pergunta: o que pode impedir uma aprovação de green card? Várias coisas. Suzana, a resposta é gigante. Problemas criminais, fraude, a pessoa ter mentido. Por esse lugar, exato. vai por esse caminho, né? Nunca a verdade sempre, tá, gente? O Cardoso pergunta o seguinte: sou residente, posso aplicar para minha esposa? Quanto tempo demora? Sim, leva 2 anos. A Elizabeth pergunta: gostaria de saber se uma pessoa vem para cá e trabalha sem papel, se essa pessoa é atacada no trabalho, sofre alguma agressão, tem alguma proteção para essa pessoa que foi agredida? Visa U ou IU Visa, tem essa proteção. Leandro, eu vim pelo México e se eu casar com uma cidadã americana eu consigo pegar o green card? E quanto tempo demora? Então vamos lá, Leandro. Se você não foi pego pela imigração, vai levar numa média de 2 anos e o processo é quase certo. Se você foi pego pela imigração e já tem uma carta de deportação, aí a coisa vai complicar muito. E o processo pode atrasar até 6 anos, se der certo. Se o processo de imigração não for reaberto, ainda existe uma grande chance de que você não consiga. Uma pergunta, aproveitando a do Leandro. Lógico, vamos lá. Digamos que ele entrou pelo México, como ele falou, mas ele não foi pego. Correto. Mas na hora do processo eles não vão pedir uma confirmação de entrada no país? Não, porque a gente vai fazer o processo de via consulado americano no Rio de Janeiro com pedido de perdão.
Então a gente começa com a petição chamada I-130 aqui. A petição vai levar 7 meses em média para ser aprovada. Depois que essa petição é aprovada, a gente dá a entrada no perdão chamado I-601A. Esse perdão também leva 7 meses para ser aprovado, só aí já são 14 meses. Aí, durante o tempo de espera da aprovação do perdão, é feito o formulário DS-260 e o Affidavit Support, I-864. Uma vez que tudo for completo e o perdão for aprovado, é uma questão de 3, 4 meses para ser marcada a entrevista no Brasil. Tempo de Brasil, 20 dias, mas tem que retornar ao Brasil. O Alex pergunta, o EB3 para estudante no atual governo é recomendado? Sem dúvida nenhuma. Se você tiver uma oportunidade de fazer um EB3, agarre isso com unhas e dentes. Ok. O Luan pergunta, essa lei que vai querer 5 anos de redes sociais já está valendo? Então, isso aí não é uma lei, isso aí é uma determinação de que eles estão olhando para caracterizar se a pessoa está trabalhando, se ela está namorando, se a esposa realmente é esposa ou se tem uma outra namorada por trás. Isso, como as pessoas gostam de se gabar para os outros e aparecer, elas contam a verdade ou além da verdade na rede social, entendeu? Por exemplo, você vai no Instagram, Facebook, você nunca vê desgraça, ou quase nunca. Todo mundo está viajando, ninguém trabalha. Não, ninguém vive aqui é assim. Exato. É mágica, né? Pisou aqui, tá rico. Entendeu? Aí, então, isso acaba complicando. Por isso que eu sempre falo, cuidado, gente, cuidado, porque isso eles vão usar bastante para quem está entrando aqui nos Estados Unidos. Então eles vão pedir para olhar, se eles suspeitarem, eles vão pedir para usar telefone, text message, e mesmo que você delete suas mensagens de texto, eles têm como buscar isso dentro do telefone. A Andressa pergunta, meu filho tem 17 anos e tentei matricular ele na escola, me negaram e mandaram comprovar $8.000, como eu procedo? Aí eu não faço a mínima ideia, Andressa, isso aí não é imigração, é com referência à escola. A Cláudia pergunta, já estando com o formulário assinado pela polícia, posso aplicar para o Visa U eu mesma ou preciso de um advogado? Cláudia, se você precisar de uma cirurgia no joelho, você faz você mesma ou você consulta o médico? Verdade. Você pode fazer você mesma. Se você fizer errado e der errado, aí, por exemplo, eu cobro X para fazer certo e 2X para consertar. É verdade. Alane pergunta o seguinte, filha americana pode aplicar para o pai com 20 anos de idade? Ela tem 20 anos e ela quer aplicar para o pai dela. Não, é 21. Gente, a lei é a lei, não tem um jeitinho. É 21 anos, acabou. Ela ainda disse assim, 20 anos e meio. Então, 20 anos e meio... 20 anos e meio não é 21. 20 anos e 11 meses não é 21. É 21 anos completos. Tose. Bom, eu não sei, realmente eu acho que já fecharam tudo aí. Você tem alguma dúvida? Tem muita coisa aqui, eu estou tentando fazer uma triagem. A Kelly pergunta, sou do Brasil, como faço para mudar para outro país com minha filha e esposo? Para estudar medicina. Gente, acho que foge um pouquinho aqui do que a gente está falando, mas enfim. Não, aí, por exemplo, para medicina, a pessoa precisaria receber uma carta de uma universidade aqui, uma coisa assim. Não é uma carta, é fazer aplicação para a faculdade, ver se é aceita, e todo o processo de estudante é feito pela própria faculdade. Então, quando eu vim fazer direito aqui, eu vim aqui como turista, conheci a faculdade, conheci todo o corpo docente, que são os professores, aí eu fiz a minha aplicação para a faculdade, fui aceito, eles processaram todo o visto, e eu fiz a faculdade de direito aqui. É assim, não tem mistério. Na verdade, foi até um caso engraçado, porque eu fui lá eu fui no consulado e eles falaram assim, vai levar 3 meses pra gente fazer seu visto de estudante. Aí eu liguei de volta pra escola, falei, me falaram que vai levar 3 meses. Aí ligou, se eu não me engano, o senador do estado falou assim, não pode esperar, que ele vai fazer direito. Aí o negócio ficou pronto em 1 semana, foi maravilhoso isso. Mas aí foi tudo pela escola, entendeu? A escola que providencia. Exato, isso geralmente não envolve advogado. A Sara pergunta, bom dia, um turista que foi parado pela polícia e foi mandado pra corte como criminal, como criminoso, por estar dirigindo com carteira do Brasil, precisa de advogado? Eu acredito que não, é só explicar pro juiz que você está dentro do seu status, que você é turista e você alugou o carro, tem um carro aqui, tem uma casa de veraneio, você pode dirigir com sua carteira. Ok, o Brian diz, tem uma pergunta, tenho um green card por casamento, meu primeiro green card venceu, apliquei para o segundo e ainda não recebi o segundo, mas já estou perto para aplicar para a cidadania. Eu posso aplicar essa cidadania sem ter recebido o green card? A lei diz que sendo 3 anos de green card, pode aplicar, o que eu faço? Correto, a resposta é sim, com a condição de que você esteja morando junto, vivendo junto, casado e tendo relacionamento com sua esposa. Se você só tiver casado no papel, mas não mora junto nem nada, a resposta é não. Okay. Gente, eu queria... Fala, vamos lá, Tosa. Real ID, parece que até 2020 vai entrar em vigor, né? Eu gostaria que você explicasse melhor o que vem. Vamos lá, Real ID Act quer dizer que as carteiras de motorista dos estados
tem que estar em concordância com a determinação do governo federal. Isso vai afetar tanto os imigrantes indocumentados como os próprios americanos. Então, por exemplo, o americano que não tem uma carteira de motorista que seja Real ID Act, ele não vai conseguir entrar no avião se não tiver um passaporte. Então, por isso que houve uma demora aí de quase 15 anos de implementação disso. O estado de Massachusetts começou finalmente a implementação nesse ano, por isso que houve as trocas de requerimentos para obter a carteira de motorista em Massachusetts. E isso vai começar em outubro de 2020. Até outubro de 2020 existe uma carência, então você consegue entrar com qualquer outro documento. O passaporte brasileiro, ele está de acordo com o Real ID Act. Então, a pessoa, tecnicamente, com passaporte de um país de origem, pode viajar aqui dentro. Ok. Se for deportado, posso perder tudo que tem aí? Casa, carro, conta de banco, tudo, dinheiro, tudo? A resposta a pergunta é subjetiva. Se você pode perder, pode. Ou você pode nomear um procurador para cuidar disso tudo para você. Ok. O Tosa está com menos paciência do que eu. Ele já colhe a cabeça assim, tipo, eu não estou acreditando nas perguntas. É verdade. Tosa, acostuma. Pois é. O Michel pergunta, a carteira de habitação do americano serve aqui no Brasil por quanto tempo? Enquanto você tiver com status de turista. Aí faz a pergunta inversa. O americano lá no Brasil. Quanto tempo a carteira de habitação lá no Brasil? Aí você tem que consultar um advogado de imigração aqui pro Brasil, que eu não faço. O Eudes pergunta o seguinte: se o brasileiro e o cidadão americano são divorciados há 7 meses, se eu casar de novo, quanto tempo demora? Eu acho que é para passar. Depende, Eudes, se você passou o papel agora, acabou de passar o papel para sua esposa, e está divorciado há 7 meses, depende de quando você fez o green card para sua atual esposa. Se for mais de 5 anos, você pode casar imediatamente. Se for menos do que 5 anos, vai existir uma presunção de fraude. Mas aí é só fazer um processinho bem feito que não tem problema. Okay. Aliás, só pegando carona, eles estão mais, vamos dizer, severos também com relação a casamento atualmente, né? Tosa, na verdade o que eles estão pegando bastante não é nem no primeiro green card, é na renovação. Porque a renovação, na verdade, não é uma renovação, é uma remoção de condições. Então, o que acontece? A pessoa casa, mostra toda aquela evidência bonita de casamento, e aí cada um para o seu lado, 2 anos sem evidência, aí tem uma segunda entrevista. E tem 0 de evidência. Aí eles pedem um green card. Isso tem acontecido muito. Por isso que o segundo green card está demorando. Porque eles sentam de propósito na aplicação para que force a pessoa ou entrar com uma cidadania, caso eles estejam morando juntos, ou vai ter que esperar aí uma investigação. Ok. O Michel pergunta... Não, perdão, já foi. O Eudes. Sou brasileiro, cidadão americano e sou divorciado há 7 meses. Se eu casar de novo... Acho que eu já respondeu. Flávio Miranda faz... Gente, é muita coisa. Gente, deixa eu só parar aqui, que às 11 horas eu tenho cliente no escritório. Tenho 2 minutinhos. Queria agradecer aqui a Suzana, o Tosa, um grande prazer. Também dizer ao pessoal que está assistindo aí hoje, terça-feira vou estar aqui de novo às 8 horas da manhã no show da Fabiana Miranda. Então não perca, se você não conseguir fazer sua pergunta às 8 da manhã na terça da próxima semana. Ao vivo aqui, Ludo Gardini, o telefone do escritório é o 855-337-8440. Mais uma vez, 855-337-8440. Gente, vocês dois, obrigado pelo carinho, a oportunidade de estar aqui. Foi um prazer conhecê-los pessoalmente e até a próxima. Obrigada a você, o pessoal participou também, muito obrigada. Lembra sempre que terça, né, Ludo? Terça-feira às 8 da manhã. Às 8 da manhã aqui também, então você pode separar sua dúvida, entrar em contato com o Ludo através do telefone também. Ludo, muito obrigada. Vamos fazer um rápido intervalo comercial e na volta a gente volta com mais notícias para você. Rádio Achei, a sua voz na América. O afogamento é a maior causa de morte entre crianças menores de 5 anos em Broward. Com tantas piscinas, lagos e canais por perto, é importante tomar precauções. Aqui vão algumas dicas para proteger sua família. Assegure-se de que a criança está sempre vigiada de perto por um adulto. Instale alarme e cerca ao redor da piscina. Aprenda primeiros socorros e respiração artificial. Deixe sempre um telefone por perto para emergências. Ajude-nos a educar nossas crianças sobre os perigos da água, solicitando cupons para aulas de natação gratuitas ou a baixo custo, para crianças entre 6 meses e 4 anos do Condado de Broward. Visite o watersmartbroward.org para mais informações.
Essa mensagem é um oferecimento do Children's Service Council of Broward County. Achei USA Newspaper, o mais completo jornal para brasileiros vivendo nos Estados Unidos. Distribuição gratuita toda semana em mais de 400 pontos comerciais brasileiros, americanos e hispânicos da Flórida. Há 18 anos trazendo com credibilidade notícias locais, agenda de eventos, colunas diversificadas, negócios e a maior seção de classificados grátis em português dos Estados Unidos. Para anunciar, ligue 954-570-7568. 954-570-7568. Achei USA Newspaper, o ponto de encontro dos brasileiros na América. Acesse já acheiusa.com. É bem melhor. Bela Smile, cuidando do seu sorriso, o melhor atendimento, compromisso com você. Bela Smile. Doutora Daniela Modesto, graduada no Brasil e nos Estados Unidos. Horários flexíveis e pagamentos facilitados. Bela Smile. Bela Smile, valorizando a arte de sorrir. Visite nosso site radioachei.com. Rádio Achei, a rádio do Achei USA. YouSend, o mais completo aplicativo de remessa de dinheiro para o Brasil. É muito simples. Baixe o aplicativo YouSend e envie dinheiro de qualquer lugar, a qualquer hora. Com YouSend, você envia sua remessa com segurança e o dinheiro chega no Brasil no mesmo dia. Além disso, você pode fazer recarga de celular no Brasil e também pagar contas e boletos. YouSend. Baixe o aplicativo agora mesmo. É muito mais rádio. Dentistas? Sim, na Nova Dental. Aqui, seu sorriso embeleza o rosto, abre portas e alegra corações. Dr. Santiago Roldan, com formação brasileira, chilena e americana, atende em Pompano Beach e Boca Raton. Ligue 954-788-2388. Nova Dental. Sorria de verdade. 954-788-2388. Nova Dental. Se você já tem excelentes resultados. De volta com o programa Achei Notícia, direto da redação do Achei USA, direto dos estúdios da Rádio Achei. Tosi, aproveitando aí esse primeiro esse primeiro momento que a gente teve aí com o Ludo Gardini, excelente debate, né? Muito bom ficar mais por dentro das questões imigratórias. Você tirou as suas dúvidas, lembrando que essa live vai ficar aí muito, né? Vai ficar muito tempo aí no Facebook do Achei USA, Rádio Achei. Você pode acessar, tirar suas dúvidas e também entrar em contato com o Ludo, que vai estar aqui até terça-feira atendendo os clientes, né, Tosi? Vai estar no outro programa, no Classic Show da Fabiana. Isso, exatamente, na terça-feira também. Pois é, um estudante aqui da Universidade Central Florida, ele será deportado depois de ter demonstrado um comportamento perturbador, né? Mais um, né? A gente já fica com medo, né? Essa história aí dos estudantes entrando... Exatamente, o estudante tradicional da Universidade Central Florida, que possuía rifles de alta potência, né? Alarmou a polícia com seu comportamento, vamos dizer, incomum, né? Ele está sendo deportado para a China, né? Depois que o juiz achou que ele realmente não cumpriu com as determinações do seu visto, né? Já que nós estamos falando de imigração, né? O Elian Sun, de 26 anos, chamou a atenção da polícia da USF depois que o pessoal da universidade divulgou realmente uma mudança muito forte em sua aparência e em seu comportamento, incluindo o gasto de quase $70 mil cash num novo carro, né? De repente ele comprou um novo carro. Os policiais reconheceram ontem, né, que Sam nunca fez ameaças contra a universidade ou o corpo estudantil. Na verdade, estão preocupados porque eles notaram algum que eles chamam red flags, alguns sinais pouco usuais, né, sobre o comportamento dele, disse o chefe de polícia lá do local, Richard Barry. Esse é um caso interessante, é que não houve assim
ameaças específicas, né? Não pode ser uma coisa, mas quando você começa a juntar as peças, causa uma preocupação, né? A polícia começou a investigar o Sana em fevereiro passado, né? Depois de ter feito algumas declarações não comuns, né? Para alguém da escola, lá, um counselor, né? Um conselheiro. E por causa das informações médicas e de saúde mental confidencial, autoridades não divulgaram a natureza, né? O detetive entrevistou o Sam no dia 2 de fevereiro e confirmou que ele possuía, assim, rifles de assalto, igual esse que o do Nicholas Cruz, né? E muita munição, que ele mantinha num armazém, né? num armazém, e já que ele não podia ser permitido fora do complexo de apartamento, né? Já disse a polícia que nunca tirou nem nada, ele apenas gostava de brincar e vamos dizer, fazer uma cena com isso, né? O detetive também perguntava sobre o seu novo Chevrolet Corvette, que custou $68 mil cash, né? Ele falou, no meu país é um carro barato, de acordo com a polícia, né? Então, ele também pintou o cabelo de loira, né? Ele ficou chinês loira, né? Enfim, e comprou também muitas mais armas, também munição. Tudo isso despertou, vamos dizer, a preocupação das autoridades policiais e também da universidade, que acharam por bem deportá-lo de volta para a China. Pois é, eu ficaria assustada também, né? Agora a gente tá assim, tudo é motivo para você estar sentindo medo. O cara, com todos esses indícios, imagina, entra um maluco desse e mata de novo tantas pessoas. Enfim, pode ser um excesso de zelo, na verdade, né? Porque... melhor prevenir do que remediar. Duas notícias que a gente já deu aqui quando o Lula estava aqui, mas acho que vale a pena, né? Falar. O ICE agora vai cumprir uma ordem executiva do Trump de começar a prender mulheres grávidas, né? Olha aí. Mulheres que chegam aqui, engravidam. Esse é o objetivo. O órgão argumenta que essa mudança é para atender a ordem executiva, né? E com o objetivo de melhorar a segurança pública no interior do país, dos Estados Unidos, né? O Trump assinou essa ordem executiva em 5 de janeiro do ano passado, né? Então, o que eles querem dizer, que a gente, resumindo a notícia, o que eles estão querendo evitar é chamado anchor baby, que são os bebês âncoras, né? A gente já discutiu isso em outras ocasiões, mulheres, somente mexicanas, até por causa da fronteira, brasileiras também tem, chinesas, enfim, que vêm para cá, dão à luz a criança aqui e pela Constituição americana, se ela nasceu em solo americano, você é americano. Exato. Então, o objetivo nem é, às vezes, permanecer no país, é apenas dar a cidadania americana ao recém-nascido. E volta para o país. De origem, mas com esse tempo você planta uma semente, vamos dizer assim. Então, dali 21 anos, como disse o Ludo, a criança, né, vai estar em condições de requerer a vinda dos pais. Talvez seja por isso que o Trump está querendo cortar essa ligação do familiar, né? Para evitar justamente esse tipo de manobra, né? Vamos dizer assim, né? Então esse talvez seja o motivo. Claro que, como ele falou, mulheres estão à beira da luz, essas coisas, não vão prender. E eles vão, na verdade, como os próprios porta-vozes do ICE declararam, eles vão fazer, na verdade, uma triagem. Não é que eles vão prender todas as mulheres grávidas e documentar, não. Eles vão fazer uma triagem e, a partir dessa triagem, eles vão determinar quem está dentro das leis e quem não está. Ok. Vamos seguindo aí o nosso programa, são 11h09, estamos ao vivo desde as 10 da manhã nessa sexta-feira e vamos até o meio-dia, tá? Manda mensagem pra gente através do nosso Facebook também, nosso WhatsApp 954-210-79. Tem brasileiro aí também que tá passando por uma situação difícil, viu, Antônio? Daqui a pouquinho eu começo a falar sobre isso. E o trabalhador de construção na Califórnia, que há 4 anos sofreu uma queda durante um trabalho, né? Trabalhando, e a queda dele caiu de uma altura de 6 pés, né? Perdão, 6 metros, 20 pés, né? E ele teve uma severa lesão cerebral, né? Ele recebeu essa semana uma indenização de $3,5 milhões por ordem do juiz, segundo informou o advogado. O homem, cuja identidade não foi revelada, né? Ele sofre agora de perda de memória, tem dificuldade para falar e tem recebido várias terapias para voltar a fazer as coisas rotineiras, né? Então, o imigrante, que era empregado da companhia Thompson Framing, que agora deverá
compensá-lo. Que nós falamos, embora ele fosse indocumentado, estivesse trabalhando irregularmente, mesmo assim, um processo que correu na Justiça do Trabalho, nada tem a ver com o processo que corre nas varas criminais. É uma vara civil, não criminal. Segundo a advogada dele, Tina Oticadian, né? Ele estava andando lá no teto, né? No telhado, e perdeu o equilíbrio e infelizmente teve essa queda, né? E ele está feliz, apesar do que teve, que ele foi operado. Agora tem dinheiro suficiente para poder continuar a minha recuperação por muito tempo e até ajudar a minha família, né? O tratamento médico é algo fundamental, e se você realmente se tem algum tipo de lesão no trabalho, não importa se você é indocumentado ou não. Você tem que procurar um advogado, tem que procurar os seus direitos, não tenha medo. É o mesmo caso para quem é agredido pelo cônjuge, enfim, não tem que ter medo de forma alguma, não importa o seu status migratório, Antônio Tosi. E só para uma informação complementar, números oficiais dizem que assim, as fatalidades de latinos, né, os latinos no modo geral, né, os brasileiros também se encerrou. Só em 2015, mais de 900 hispânicos morreram em acidente de trabalho. Uau! Porque na verdade são subcondições, são empregos que, como nós já falamos, os americanos não pegam. Então o que é? É pintar uma ponte. Se você cair de lá, você está morto. Tem muitos brasileiros que trabalham em Nova York pintando as pontes de Nova York também. E eles falam, um trabalho muito bem pago, mas extremamente perigoso. Arriscado demais. Complicado, viu? E um grupo ativista lançou um aplicativo para ajudar imigrantes em caso de ser detidos pelo ICE. Esse grupo ativista, né, divulgou esse aplicativo Notifica, né? Sim. Que é uma nova ferramenta pela qual os imigrantes podem encontrar informação útil para defender seus direitos permanentes nos Estados Unidos, especialmente se forem detidos por agentes federais. É um botão de ajuda que alerta os contatos-chave, né, se há um encontro com agentes do ICE, patrulha fronteiriça, polícia, disse Cristina Jimenez, diretora executiva da United We Dream, né, criadora do aplicativo. Esse aplicativo que estamos lançando ajuda a preparar a comunidade com seus direitos. Também oferece informações que permitem ativar a rede de comunidades locais no caso de uma pessoa estar em perigo de deportação. Isso é importante, né? Muito. Notifica está disponível nas lojas de aplicativos móveis para dispositivo iOS ou Android. Né? Assim que você baixar o aplicativo, o interessado deve também colocar o número de telefone e botar uma senha, né? Funciona tanto em inglês como em espanhol. E você pode escolher qualquer um desses idiomas, né? A tecnologia aí ajudando, né? As pessoas que estão que precisam desse trabalho. O Adrian Rena, que é o criador do aplicativo, né? Diz que você pode baixar, criar um perfil, uma mensagem para sua rede de pessoas de confiança que possa se mobilizar para ajudar no caso de ocorrer alguma coisa, né? Então é interessante, né? Pois é. Repetindo, o aplicativo chama-se Notifica. Notifica, é muito bom, eu vou inclusive baixar também, para ficar por dentro disso. O Newton entrou aqui na nossa live, beijo para você, Newton. Alexandre também, dá parabéns, a Patrícia, enfim, o Newton está com saudade aqui, já morou em Boca Raton e Deerfield Beach, hoje mora em São Paulo. O Emerson Garcia, o Michel, enfim, o Alisson, Dudu Rodrigues de sempre, muito obrigada, Dudu, Leandro, enfim, gente, obrigada pelo carinho da audiência de vocês, muito obrigada aí por permanecer conosco. No primeiro momento tivemos Lolo Gardini. Agora a gente segue com outras notícias, né, sobre Estados Unidos, Brasil, mundo, o que acontece no mundo, principalmente o que acontece aqui nos Estados Unidos. A gente está noticiando, levando informação para o público brasileiro, comunidade brasileira toda se ouve, se assiste, se vê aqui no Grupo Axé USA, tá bom? Muitos beijos, tá? O Eudes também, a Josi Lima acabou de entrar, a Elizabeth, enfim, muita gente. Tosi, pessoal aqui ainda na nossa live, muito obrigada, tá? Pelo carinho da sua audiência e querendo saber, tirar dúvidas aí sobre imigração, entre em contato com o Lolo Gardini. Bom, e uma criança de 11 anos está desaparecida aqui em Pompano Beach, né? Pois é, Tosi. Eu já tinha lido essa matéria também, tá todo mundo assim, nos grupos de WhatsApp, todo mundo compartilhando também, lamentável. Justin William, né, que é o menino, né, foi visto pela última vez, né, ontem, né, perto da 321, Noroeste Miami e a 7th Street, Pompano Beach, né. O garoto tinha uma camisa vermelha, né? Bermuda, né? Bermuda vermelha também, sapatos azuis, né? Um garotinho de 5 pés, né? Pesa 100 libras, tem o cabelo negro e os olhos castanhos, né? Disse a Polícia de Broward. Quem tiver informação, isso é importante.
que pode chamar qualquer um desses números, 954-321-4268 ou 954-764-4357. Repetindo, 954-321-4268 ou 954-764-4357. Se tiver alguma informação sobre o paradeiro desse menino, é importante, porque ajuda a polícia e principalmente a família. Está desesperado, claro. Brasileira leva 30 facadas e está em estado grave em Kissimmee, aqui na Flórida. Tose, olha só o caso da Rosinei Souza Cavalcante, que teve a mão direita amputada. Está internada em estado grave, tá? A família pede ajuda para viajar aqui para a Flórida. Uma manicure brasileira está internada em um hospital em Kissimmee, na região central da Flórida, depois de ter sido encontrada com marcas de 30 facadas no corpo. 30 facadas no corpo. A família da Rosinei Souza Cavalcante, de 51 anos, disse que ela teve a mão amputada e que o seu estado é grave. Os familiares do Brasil estão fazendo uma campanha para arrecadar dinheiro, né? Uma campanha online para arrecadar dinheiro para vir para cá. E conversar com a polícia pessoalmente para saber informações sobre o crime, né? A Rosinei, que passou a se chamar Rose Pagliarulo. Pagliarulo porque era o marido. Exato. E o sobrenome do ex-marido americano está internado em unidade de terapia intensiva, UTI, né? Com sedativo. Segundo a família, nenhum suspeito do crime foi preso até agora. A irmã dela, Lucinei, que mora em Cuiabá, disse que, de acordo com informações obtidas por meio de um representante do consulado brasileiro em Miami, a irmã foi encontrada ferida nos fundos de um estacionamento em Kissimmee, a cidade onde ela estava morando com uma amiga que também é manicure. Ela foi casada durante 12 anos com um americano, separou, tem dupla cidadania, né, brasileira e americana, e saiu de Boston porque é muito frio e preferia morar aqui na Flórida. Muita gente faz isso, né? A Lucinei, que é a irmã da vítima, explicou que no início desse mês a irmã passou mal e foi hospitalizada. Depois que recebeu alta, sentiu fortes dores de cabeça e voltou ao hospital em busca de atendimento. Depois que ela saiu do hospital, desapareceu e a amiga com quem ela morava procurou a polícia para denunciar o sumiço. Depois disso, a polícia encontrou com 30 facadas no corpo nos fundos de um estacionamento no dia 17 de março. Tem sinais de facadas até na cabeça dela. Também teve a mão direita dilacerada e amputada. Segundo a irmã, a família não tem condições financeiras de custear nada e está pedindo aí uma ajuda, campanha online, né? Uma das irmãs de Rosinei, quem deve vir para cá. Segundo a família, o hospital informou que, de acordo com o regulamento, o acompanhante tem que ser pai ou mãe da paciente ou alguém da família que seja mais velha que ela. Como o pai é falecido e a mãe tem mais de 80 anos, a irmã mais velha que vai acompanhar. Lamentável, né? Demais. A gente também vai, né, dar o desenrolar desse caso, porque tem um mistério aí. Tem um mistério. Eu não sou policial, nem tampouco estou lá, mas está claro que é um crime de ódio, né? Exato. Não é um simples tentativa de roubo. Exato. 30 facadas, gente. A mão da mulher foi amputada. Claramente um crime de ódio. É alguém que tinha algum problema com ela muito sério, né? E realmente cometeu esse... Eu diria um crime que a moça não morreu ainda, né? A mulher não morreu, mas é uma coisa bárbara, né? Exatamente. O pessoal entrando aqui na nossa live, o Edson também, o Michel, o Alexandre, dá parabéns aqui pelo trabalho. O Michel pede pra te ver, Tosi. Eu vou virar a câmera pra você ver o Tosi, ok, Michel? E parabeniza a gente pelo trabalho. Dá um oi aí, Tosi. Oi. Olha aí, Tosi, que fica nos baixos. Aconselho você ver a Suzana. Obrigada pelo carinho da sua audiência. De volta. Eu prefiro que ele fique aqui comigo, né? Mas aí a gente tem que operar também nossa mesa aqui, tá bom? O Alexandre disse: tive a oportunidade de trabalhar com essa equipe maravilhosa. Eu tenho coragem de pedir conta aqui na rádio, trabalhei na rádio, achei. Obrigada, Alexandre. Quem sabe, né? Quem sabe? Vamos seguir nosso programa, Tosi? Pois é, e é um caso aqui sério aqui em Boynton. Né? Tem uma entidade, né, que foi criada para justamente receber pessoas que têm viciadas em drogas, né? Então eles iam para esses sober home, que chama, que são casas de repouso para recuperar, né? Justamente se livrar das drogas. E então, só que, olha só, o sujeito, né, Albert Johnny Say, simplesmente pegava o dinheiro, né? Ele recebeu dinheiro de várias companhias de seguro, né? Que as pessoas entravam com um pedido, o seguro pagava o tratamento desses dependentes. E o que ele fazia? Ele dava droga para os dependentes. Não, sério, né? Então, meu Deus do céu. Você tá... É complicado, viu, Tosi? É complicado. Agora ele foi condenado numa corte federal aqui em West Palm Beach e vai ter que restituir $2 milhões.
porque justamente esse esquema de fraude, né? Reflection, que era o nome dessa entidade, né? Embolsou todo esse dinheiro, né? O Reflection fica em Margate, né? Que é uma cidade aqui da região, né? Embolsou esse dinheiro e ele foi agora com o dono da Reflection, que é Kenneth Chapman, né? É considerado até o manda-chuva desse esquema. Ele também operava sem tratamento em Broward, no condado de Broward e Palm Beach. Ele assumiu, né? Admitiu a culpa e foi condenado a 27 anos e meio de prisão por fornecer droga justamente para os viciados. Mantendo-os vulneráveis, prostituindo as mulheres, imagina. Que absurdo, gente. Você vai para um lugar, precisa... E ainda enganando os seguros, né? Claro, seguros, claro. É um absurdo, né? Você vai para um lugar pedir ajuda, paga para ser ajudado. Aí você chega lá, você... Nossa, não tem nem... algo, eu não sei, eu não consigo ainda. Eu acho que eu tenho que evoluir muito ainda para entender essas coisas, eu não consigo. E os Estados Unidos considerou lamentável a expulsão de 60 de seus diplomatas da Rússia, né? O governo Trump disse ontem que foi lamentável a decisão de expulsar 60 diplomatas americanos, anunciada pela Rússia, em resposta a uma decisão adotada por Washington pelo uso responsável de armas químicas no solo europeu por parte do Kremlin. A Rússia tomou um caminho lamentável, né? Diante dessas medidas perfeitamente justificadas. Referiu a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, durante uma conferência de imprensa ontem em Washington. Bom, o que eles queriam também? É óbvio, né? Eles expulsaram os russos, os caras iam certamente retaliar, isso é comum, né? Aliás, a Rússia expulsou também diplomatas ingleses e de outros países também da Europa, né? Ok. Vamos dar só a capa do nosso Achei USA Newspaper de hoje, toda sexta-feira, lembrando aí você que sabe e reforçando aquele que sabe que nosso jornal sai todas as sextas e avisando a quem não sabe, né? A nossa capa dessa semana é essa aqui, esse é um esboço que a gente tem, está em todos os pontos de distribuição de Orlando até Miami. Lembrando sempre que é um jornal comprometido com a verdade, tá? 18 anos aí no mercado, fazendo a diferença aí na comunidade brasileira. A nossa capa, a manchete Censo Demográfico vai questionar a cidadania dos entrevistados em 2020, nós falamos sobre isso, Tosi, né? É importante voltar a falar, quer dizer, como disse o Ludo, né? O cerco está se apertando, realmente eles agora vão questionar até o status migratório, coisa que antes não faziam, né? Pois é. E eu até levantei uma questão, as pessoas que se sentem à vontade, por exemplo, você está em casa, você vai participar do censo, qualquer pessoa, né, Tosi, participa? Sim. Qualquer pessoa. Então, ele vai bater na sua porta, você vai se sentir confortável de dizer que você é ou não é. E, enfim, eu acho que... pode haver, muita gente pode mentir, claro. Pois é. Nossa, Achei o USA Newspaper. A Tarsila do Amaral. Exato, expondo lá em Nova York, tá? A exposição aí da querida brasileira, né? Enfim, a gênia aí da pintura. Tarsila do Amaral, exposição lá em Nova York. E você, pra saber de tudo isso, você acessa o acheiusa.com e também pega o nosso jornalzinho, que é tem a brasileira sortuda na capa também. Oh my God, isso mesmo, Tosi, tinha esquecido dela, a gente falou segunda-feira nela, né? Uma brasileira ganhou 10 milhões de dólares numa raspadinha. Tá bom pra você? Recebeu o líquido 6,5 milhões de dólares. Ainda tá bom pra você? Pra mim tá ótimo. Numa raspadinha, tá, gente? E teve um caso engraçado também, na Pensilvânia, uma garota acabou de completar 18 anos. Ela, então, para comemorar que ela tinha completado 18 anos, essa não é brasileira, é americana, né? Sim. Ela fala, eu vou comprar uma garrafa de champanhe e um bilhete de loteria. Ela ganhou o bilhete de loteria $1.000 por mês pela vida inteira. Ela vai receber $1.000 por semana pela vida inteira. $4.000. Foi a primeira vez que ela comprou um bilhete de loteria. Essa é sortuda mesmo, Tosi. Essa é sortuda mesmo. Muito bom. O Márcio Lima entrou aí na nossa live também, dá bom dia, ouvindo Los Angeles, muito bom, obrigada, Márcio. O Michel dá parabéns para os dois, muito obrigada, Michel, você viu aí o Tosi, né? Lembrando que se você não mora aqui na Flórida, não pode pegar, né, fisicamente o nosso Achei USA, o newspaper, você pode acessar acheiusa.com e aí, enfim, deixar sua pergunta, sua crítica, ler aí, compartilhar nas suas redes sociais também as matérias que são feitas aí para a comunidade, feitas para a comunidade brasileira.
Bom, e uma notícia boa aqui, por exemplo, é que para os brasileiros que gostam de trabalhar muito em construção, né, tem suas pequenas empresas de construção, Miami anunciou facilidade no processo para conceder permissões para remodelação, reforma de casas, né? Agora, né, vamos dizer, a Prefeitura de Miami anunciou a implantação de um novo processo para conceder permissões para a reforma de casas a partir de 9 de abril, né? Eles anteciparam que o processo inovador levará menos de 30 dias e foi criado para evitar que o residente da cidade tenha que visitar vários departamentos da prefeitura, né? Qualquer processo de documentação deve ser fácil e eficiente, destacou o prefeito Francis Soares através do comunicado. Agilizar o processo de permissões e autorizações é um importante passo para a contínua inovação dos processos internos, né? Inclusive, essas permissões podem ser obtidas sem o dono dos negócios ter que sair de casa, ele pode fazer tudo online, né? O Soares, que é um prefeito jovem mesmo, né? Já está com umas ideias, vamos dizer, mais avançadas, né? Ele falou que durante a campanha eleitoral ele pregou isso daí, foi uma das promessas de campanha dele, né? Porque ele achava um absurdo a demora no trâmite para você obter esse tipo de permissão. Então, ele está agora cumprindo o que prometeu e está realmente mudando isso. Isso vale para solicitações de permissões para construção, remodelação ou mesmo para o comércio, né? Então, isso evita aquela peregrinação que você tem que fazer. Olha, você vai no departamento tal, aí você pega um carimbo, aquela coisa que o brasileiro conhece bem como é que é, né? Exato. Então, agora é uma boa notícia. Se você mora em Miami, ou tem empresa em Miami, ou trabalha com companhias em Miami, você vai ter facilidade para obter essas permissões, né? Exato. O Michel fala o seguinte, tem um amigo que é de Governador Valadares, o nome dele é Luiz Souza, ele é maratonista, está ganhando várias provas aí, o Tosi sabe de algo sobre isso, sobre Qual é o nome dele? Luiz Souza. Se a gente não souber, a gente vai atrás dele. Eu já ouvi falar dele. Pois então vamos trazê-lo aqui também, porque a comunidade brasileira tem que ser vista, né? Em qualquer lugar do mundo. Vamos trazê-lo sim. Já demos a vitória dele. Pois vamos falar com ele, vamos trazê-lo aqui pra gente saber. Se não me engano, ganhou até uma maratona na Disney. Não me falha mesmo. O Luiz Souza, a gente fez uma matéria sobre isso, exato. Bem lembrado, viu, Michel? Obrigada por isso. Ele manda abraço para todos os valadarenses que estão aqui na Flórida e em todo o país. O Gui Oliveira manda um abraço para Framingham. Bando sim, abraço aí para todo mundo. Dudu Rodrigues pergunta se na segunda-feira pode enviar convite para artistas, fotógrafos, escultores, designers que podem? Pode sim, por favor. Por favor, envia pra gente que a gente vai estar repassando, tá? Que mais, Tosi? Muitas pessoas entrando aqui no nossa live, né? Deixa o seu comentário aí, por favor. E que a gente vai estar lendo aí seu... O Luiz Souza está na capa do site. Vamos sim. Vamos pegar aqui. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho, viu? Deixa eu lembrar aqui. De esporte. Pois o Michel, isso mesmo. Vamos lá, vamos seguir. E o Trump já está aqui na Flórida para passar a festividade da Semana Santa. Nós já falamos no início do programa, hoje é a Sexta-feira da Paixão, né? Aqui também nos Estados Unidos é comemorado não com tanta intensidade, porque é um país mais protestante, né? São cristãos também, mas tem um tipo de comemoração um pouco diferente dos católicos. Mas hoje aqui é Good Friday, né? E o Trump já está aqui com a família, né? Vai no domingo de Páscoa, ele vai numa igreja episcopal em Palm Beach, a Bethesda vai sim, e vai assistir lá ao culto, né? O voo dele veio procedente de Cleveland e está aqui, já chegou ontem, né? E vai passar essa festividade aqui no clube dele, no Mar-a-Lago, né? Que fica no condado de Palm Beach, aliás, da ilha de Palm Beach, né? Ele vai estar lá, então, ele vai ficar durante o fim de semana. A Melania e o Barron vão continuar na Flórida, porque eles vão estar, o Barron, que é o filho dos dois, vai estar no Spring Break, né? Que é aquela semana que as escolas concedem durante a primavera, né? Pensar que a primavera lá pra cima tá muito nevada. Pois o Ludo falou que vai nevar segunda-feira. Segunda-feira vem uma nova nevasca lá em Massachusetts. Nossa. Então, a Casa Branca não divulgou a programação dele nos próximos dias, mas ele deve tirar, na verdade, umas férias, vai jogar golfe, o que ele gosta, e vai cumprir esse compromisso religioso no domingo, né? E o vice-presidente americano, Mike Pence, também está aqui, na Flórida, né? Não aqui, ele está no condado de Lee, né?
perto de Naples, né? E vai passar os feriados em Sanibel. Aliás, uma ilha linda. Para quem não conhece, se você gosta de conchinha, essas coisas, Sanibel é o que é. E a Melanie aproveitou também essa estadia, fez uma visita surpresa ontem ao Hospital St. Mary's Medical Center, West Palm Beach, e ela deu lá para as crianças e para os pacientes também algum brinde de Páscoa, ovos de Páscoa, cestinha de Páscoa, né? Então a primeira família aqui do país está passando aqui na Flórida, e a segunda também, né? Todo mundo foge do frio, né? Então vem para a Flórida. É verdade, verdade. E vejam só, se você está desempregado e quer um trabalho para o verão, está aí uma boa oportunidade. Rhode Island, o campo de nudismo de Rhode Island está abrindo vagas para salva-vidas. E não precisa ter roupa, né? Porque a praia é de nudismo, né? Então, verdade, Tosi, olha aí. Então, eles estão agora... aliás, é um campo, não é nem uma praia. E eles, a Dyer Woods Nudist Camp, né? O solicitante deve ter uma excelente habilidade de comunicação e ser capaz de trabalhar em equipe, né? Segundo o The Providence Journal. Nós somos um campo de nudismo. Não é opcional você usar roupa. Você tem que estar nu também, né? Disse o presidente do campo, o Jim Johnson, né? Descobrimos que lugares que você usa roupa, né? As pessoas ficam muito pouco à vontade, porque uns estão com roupa, outros estão nus. Então, o cara tem que saber, o salva-vida ou a salva-vida, que diferente, tem que saber que vão estar nu lá, né? É um part-time job, né? E você vai pagar 12 a 14 dólares por hora. A pessoa tem que ter pelo menos 15 anos, né? E eles recomendam que você use bastante protetor solar, né? Porque é verdade, algumas partes são menos... Tosi. menos pronta a receber o sol, então você tem que se proteger. Não estou acostumada com a luz, né? Pois é. E no website, lá, a Dairudes convida as pessoas a ter uma experiência natural, né? Para aqueles que nunca tentaram uma socialização com o nudismo, entendemos que a pessoa pode ficar nervosa e ter algum tempo para se ajustar. Mas as pessoas podem fazer trilha, se aclimatar, e depois você tira suas roupas, a pessoa vai desfrutar de uma liberdade. Se você quiser ter aqui mais informações do job, ligue para 401-397-3007. Se você mora aí para cima e quer este Rhode Island, né, que é aí justamente perto de Massachusetts, a região, você pode aplicar. Basta ligar para 401-397-3007. Pois é, lá no meu estado tem uma praia de natureza chamada Tambaba. Tambaba, conhecido. Aqui também. Você conhece, Tosi? Não, eu já ouvi falar, nunca fui. Eu já. Você já foi? Você fez nudismo lá? Claro, né? Você é praia de nudismo, né? Tosi. Não, tem uma parte que você é permitida você ir mais com roupa, a outra parte pode... Você só foi na parte com roupa? Só parte com roupa. Só pode entrar de casal também, né? Lá. Não pode entrar desacompanhado. E aqui o Condado de Palm Beach, um grupo, está aproveitando também para lutar também para a praia de nudismo. O líder do grupo nudista está jurando criar uma praia, né? Sem roupa, né? Nesse verão aqui no Condado de Palm Beach, né? No último ano, o grupo naturista de Palm Beach tem assim, feito pressão junto aos vereadores do condado para designar uma faixa de areia que eles possam ficar nu, né? A Organização do Turismo recomendou que a Organização do Turismo do Condado não tenha aprovado. Recomendou que esse pedido seja legado e veja preocupações que isso possa manchar a imagem familiar da área, né? E os vereadores têm evitado esse assunto, né? Agora, o Carl Dickey, que é o diretor executivo dos naturistas de Palm Beach, disse que cerca de 15 pessoas estão preparando já entrar com um pedido, né? Para ter sua própria praia de nudismo, né? Você pode tomar o seu banho de sol tranquilo. E se o condado não designar, eles mesmos vão fazer isso no dia 20 de abril. Dickey disse que ele acha que as leis da Flórida permite você tomar banho de sol nu. Ele disse que o grupo escolheria um lugar isolado, né, longe dos condomínios e tal, e colocaria sinais alertando que o público que vão encontrar pessoas nuas, né. Ele negou dizer quais praias o grupo está considerando. Mas a Terry Barbera, que é a porta-voz do xerife, né, de Palm Beach, que
o nudismo não será tolerado na Lei Court Beach, que está sob a jurisdição dela. Se alguém aparecer numa praia nu, vai ser acusado e vai responder criminalmente, né? Uma ordem do condado exige que os nadadores, né, em frente à praia, sejam cobertos com roupa ou qualquer tipo de roupa, né, para evitar uma exposição indecente, né? Ou vai ter que pagar uma multa de $500 ou 60 dias na cadeia. Ok. O Dick enviou uma carta para os vereadores exigindo que eles ajam. Ele espera que Palm Beach faça a coisa certa e destine lá uma área para eles tomarem banho sol. O Steve Bryan Abraham, que é um dos commissioners, que não vai mudar sua posição, não. Que realmente não vai recomendar nenhuma praia. Agora, há duas praias aqui na Flórida que são já de nudismo. A Howlover Beach em Miami-Dade County, que é bem no norte ali de Miami, e a Blind Creek Beach em Fort Pierce. Essas aí, tudo bem, você pode ir. Você é contra ou a favor das praias? Eu sou a favor. Liberdade para isso. Por que não? Né? Agora sim, a gente consegue ver o Tose, né? Bom, completamente. Ok, obrigado, Júlio César, pela informação, pela dica, né? Vamos falar sobre essa questão que o Michel levantou aí, do Mineiro, do atletismo, né? Tem matéria já aqui no Achei USA, gente. Já estava procurando aqui, já fui alertada que tem matéria. O atleta brasileiro da cidade de Governador Valadares, muitos valadarenses aqui, né, Tose, nossa região. Luiz Souza, mais conhecido como Pinga, se tornou um dos grandes nomes no atletismo da Flórida após vencer 6 corridas de ruas consecutivamente, né? As provas fazem parte do calendário de corridas do sul da Flórida e conta com atletas de diversas nacionalidades. Pinga, né, aceitou o desafio de participar de 8 provas em apenas 4 fins de semana. Luiz Souza chama a atenção por seu poder de superação. Mesmo com os seus 55 anos, tem vencido todas as provas, se classificando na classificação geral, concorrendo com atletas de alto nível e mais novos que ele, provando assim que para o esporte, principalmente nas corridas de rua, não há limite de idade, né? Pinga venceu corridas em Hollywood, Miami, Coral Springs e Dave. E já havia vencido em Boca Raton e Cooper City. Parabéns aí o Mineiro que inspira, né, Tose? Muito bom. Já que falamos do Mineiro, vamos abrir o bloco de esporte. Vamos lá, são 11h37, a gente já pode abrir o bloco de esporte sim e comentar aí o que é que está acontecendo nesse fim de semana, vai acontecer nesse fim de semana, né? Exatamente. Bom, ontem saiu o outro finalista do Campeonato Carioca, né? Na quarta-feira o Botafogo derrotou o Flamengo. O Flamengo foi o campeão da Taça Guanabara e tinha uma melhor campanha, então jogava a decisão contra o Botafogo, podia empatar ou obviamente vencer e estaria classificado. Entretanto, foi derrotado por 1-0 e o Botafogo foi à final. Ontem, o Fluminense que tinha a vantagem de jogar pelo empate e o Vasco da Gama precisava da vitória para poder ir. E o jogo foi o Vasco estava na frente por 1-0, o Fluminense virou para 2-1, o Vasco empatou 2-2 e no último lance do jogo o Vasco da Gama fez o terceiro gol e o Vasco da Gama vai à final contra o Botafogo. Então ficou assim, o Flamengo ganhou a Taça Guanabara, o Fluminense ganhou a Taça Rio, que ainda decidiu o título são Botafogo e Fluminense. Os jogos serão primeiro domingo agora, né? Os 2 jogos serão no Maracanã, primeiro nesse domingo, que é o domingo de Páscoa, e o outro no dia 8, né? Então, já é uma semifinal. É realmente um clássico, né? Como, aliás, a gente vai falar aqui também no Paulistão, vai ter um clássico também, né? Corinthians e Palmeiras, o primeiro jogo amanhã. E o outro vai ser no campo do Corinthians, na Arena Itaquera, e o outro jogo no próximo domingo, no Allianz Parque, porque o Palmeiras fez a melhor campanha e tem o direito de decidir em casa. Eu quero saber, Antônio Tose, a gente vai concluir aí ainda essa questão do esporte, mas aí pro pessoal que está nos assistindo, qual é o seu time lá no Brasil, tá? Deixa aí os comentários, que já começaram as piadas aqui. É mais fácil eu ganhar um green card do que o Palmeiras ser campeão mundial. Vamos deixar aí nos comentários qual é o time que você torce aí no Brasil. Vamos aguardar. O Galo e a Raposa, né? O Cruzeiro e o Atlético também, o clássico mais tradicional de Minas, também daí vai sair o campeão. O primeiro jogo é domingo, o Estado de Independência, mando do Atlético Mineiro, no outro domingo, mando do Cruzeiro. E também
o Grêmio e o Brasil de Pelotas vão decidir o gauchão. Aí é o contrário, não vai ser clássico, né? O Grêmio vai fazer o primeiro jogo domingo, né? Recebe na Arena Grêmio o Brasil de Pelotas. E o Brasil de Pelotas vai tentar o seu segundo título na história. Primeiro eles ganharam em 1919, né? Quase um século depois eles vão tentar ser campeão de novo, né? E o Bavi nas finais, né? Bahia e Vitória, os dois clubes mais tradicionais da Bahia, né? Vão decidir o Campeonato Baiano mais uma vez. Em Pernambuco, uma zebra, né? O Central de Caruaru vai decidir com o Náutico, né? O Náutico é um clube grande do Recife, né? Mas já faz tempo que não é campeão. A última vez que foi campeão foi em 2004, tá 14 anos sem vencer o título. E o Central de Caruaru nunca venceu um título. Então, nunca venceu um campeonato pernambucano. Então, é uma decisão meio inédita, né? No Campeonato Goiano, o Aparecidense de Goiânia vai decidir com o Goiás. O Aparecidense de Goiânia é um clube relativamente novo, né? E o Goiás é o maior ganhador de títulos do Goiano, né? Lá no Paraná, Curitiba e Atlético Paranaense, os dois maiores times do estado, vão novamente decidir, né? E no Pará, Clube do Remo e Paysandu também fazem a final. São os dois super ganhadores lá do Campeonato Paranaense. O Paysandu ganhou 47 títulos, o Clube do Remo 44, né? Então é bastante. E ontem também teve a definição de alguns dos classificados da Copa do Nordeste, né? Um resultado chamou a atenção: o Bahia derrotou o Botafogo da Paraíba, aqui da minha amiga, né? Mas Bahia, é o time do Vitória ou é o Bahia? O dele é Vitória. Okay. O rival. O Bahia, que é o tricolor, derrotou o Botafogo. Entretanto, apesar da derrota, o Botafogo se classificou para as quartas de final. Essa é a boa notícia. Excelente. Essa é a boa notícia. Eu nunca ouvi falar tanto do meu time como o Tosi fala. O Botafogo é maravilhoso. Agora está nas quartas de final da Copa do Nordeste, juntamente com outros. Estaria acertado. Santa Cruz, o Botafogo, o Bahia, enfim. Então os principais clubes vão participar. A Copa do Nordeste, ela vai. Os próximos jogos só serão disputados em maio, né? Então ainda tem tempo, né? Agora é tempo de decisão para os campeonatos estaduais. O Michel fala: sou atleticano e militar e corredor de rua aqui em Valadares. E o Luiz é meu amigo treinador e muito bom ver a motivação dele. Serve como exemplo para todos nós. Prova que para ser bom a idade não influencia em nada. Mas depende da gente. Somente é verdade, viu, Michel? A missão dura mesmo, né? Vamos trazer aqui o Luiz para dar uma entrevista à Rádio Achei. A Luciana Souza pergunta sobre o número do advogado. Tá aí em cima fixado, tá, Lu? O Ludovino Gardini tá aí em cima fixado, 855-337-8440. A Piarte Brasil, a Rádio Gospel, não somos uma Rádio Gospel. A Adriana também fala show, a Rádio Brigada. O Amarildo da Silva manda um abraço pessoal de Massachusetts. Abraço pessoal de Massachusetts. A Maria faz uma pergunta para o advogado. Maria, ele não está mais ao vivo conosco, mas o telefone está aí, você pode entrar em contato, tá bom? Lembrando sempre, gente, falando ainda sobre a participação do Ludo aqui, do Gardini, o advogado, todas as terças-feiras ele está aqui em live, né? Não está aqui na Flórida, faz uma live direto da casa dele, em Massachusetts, e tira todas as dúvidas sobre imigração, tá? No Facebook do Achei USA. Então é muito importante que você curta a nossa fanpage. Vamos seguir, Tó? São 11h43. Ainda no esporte, o Miami Open, né? Já tem os finalistas, né? Do lado masculino, o Juan Martín Del Potro, o argentino, vai jogar contra o John Isner, o americano. E na outra chave, o Pablo Bustinho Carrinha, né? O espanhol, vai jogar contra o Alexander Zverev, que apesar do nome é alemão. Aliás, é uma grata revelação, um garoto novo que apareceu aí e está realmente prometendo ser uma jovem estrela aí, pintando no cenário mundial do tênis, né? Então, eles vão jogar amanhã, vão jogar hoje, para definir os finalistas masculinos. E na chave feminina já tem uma finalista. A Sloane Stephens derrotou a Vitória Azarenka, né? Sloane Stephens é americana. Ela derrotou a Vitória Azarenka, que foi convidada da organização, chegou às semifinais, e a Sloane Stephens agora já está na final feminina, que vai ser jogada amanhã, e está esperando a decisão, né? Entre
Danielle Collins, americana, e a menina da Letônia, né, de 20 anos, que realmente ganhou o US Open, Stapenko, né, Helena Stapenko. Então vai ter uma final interessante aí. Vale lembrar que o US Open termina no domingo, amanhã tem a final feminina, domingo, dia 1º, tem a final masculina. E é o último ano do Miami Open disputado em Key Biscayne. A partir do ano que vem, o torneio vai ter uma nova série, vai ser no campo no Hard Rock Café, né? Perdão, Hard Rock Stadium. Ok. 11h45, a gente já chegando quase no finzinho do nosso programa, tá? A gente vai dar dicas aí de onde você pode, o que você pode fazer esse fim de semana. Além de ficar aqui na rádio, achei, né? 24 horas de programação, Tosi. Tem show gratuito. Só lembrando também que na próxima, não nesse final de semana, no outro, vai ter futebol. Depois a gente vai falar mais sobre isso durante a semana que vem. Futebol aqui? É em Miami, na verdade. Em Miami? Oh, que maravilha. Eu gosto de futebol. É um esporte genuinamente brasileiro. Esse ano. Ok. Eu gosto de futebol nas praias de Copacabana, de Ipanema, enfim. Eu acho bonito. Eu acho que combinaria mais com Deerfield Beach. Não, é Miami Beach. Eu sei, mas eu acho que, não sei, por ser... Lá também tem praia. E tem brasileiro. Implica. Eu acho, não sei porquê, vôlei e futebol muito legal aqui na praia de Deerfield Beach, porque tem muitos brasileiros, uns cariocas, enfim. Não que lá em Miami não tenha, não tô falando isso, mas que aqui seria mais o jeito. Não, mas enfim, todo mundo para Miami Beach acompanhar esse evento também. Tem agenda aqui de eventos que você pode fazer durante o fim de semana, tá? Aqui a gente vai dar dicas e mais dicas. 31 de março, Ritmo Doral com show da cantora Vanessa da Mata. Olha que maravilha. Quem gosta da Vanessa da Mata, quem gosta da música popular brasileira, quem gosta dessa artista, tá aí uma excelente oportunidade, tá? 31 de março, às 6 horas da tarde começa o evento em Downtown Doral Park, 8395 Northwest em Doral. E o preço é 0. Free. Você pode ir entrada franca, tá? Eu vou nesse show. Isso é imperdível, hein? É imperdível, porque eu adoro Vanessa da Mata, tá aqui pertinho ainda de graça, gente. Muito bom. Women History Brunch, também 31 de março, na Oveta, não sei se é assim que fala, em Deerfield Beach.